Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 271, Haja Luz. Dragonite 4 notou que todas as manhãs, 2 Dragonites e 5 Dragonairs saem da ilha Dragonite ao nascer do sol e retornam ao pôr do sol, sempre trazendo comida deliciosa e tentadora. A curiosidade finalmente levou a melhor, e hoje, Dragonite 4 decidiu segui-los secretamente. Inicialmente, ele pensou que as guloseimas eram simplesmente coletadas de árvores selvagens. Mas, para sua surpresa, os outros Dragonites pousaram em um lugar repleto de Pokémon, e até mesmo o desajeitado Dragonite que ele conhecia da ilha também estava lá. A curiosidade de Dragonite 4 cresceu. Olhando para os 2 Dragonites aproveitando seus pofins, ele perguntou inocentemente: "Au-ó, o que é trabalho?" O Dragonite sentado à esquerda pensou por um momento e então respondeu: "Au-ó, au-ó. Trabalho é quando ajudamos os humanos. Em troca, eles nos dão deliciosos pofins." Então, esse lanche saboroso era chamado de Poffin, pensou Dragonite 4. Nesse momento, o Dragonite à direita percebeu Naoki se aproximando. Acenando com a pata em sinal de desdém, parecia fazer um sinal para que Dragonite 4 perguntasse diretamente a Naoki, em vez de ficar por perto babando na comida deles. "Au-ó, Naoki está vindo. Se você quer saber de alguma coisa, pergunte a ele." Dragonite 4 se virou e imediatamente reconheceu o humano caminhando em sua direção. Era o mesmo que havia visitado a ilha Dragonite antes. Naoki rapidamente adivinhou de onde vinha esse novo Dragonite. Ele devia ter seguido os outros da ilha dos Dragonites, provavelmente atraído pelo fascínio pela comida. Olhando para as caixas Poffin seguradas pelos 2 Dragonites de entrega, Naoki pensou: outro Dragonite com uma queda por doces. Ele deu um sorriso amigável ao novo Dragonite e então se virou para o seu próprio Dragonite. "Você explicou as regras do rancho para o nosso novo amigo?" Com um suspiro e um olhar levemente exasperado, Dragonite balançou a cabeça. "Au-ó." Naoki afagou a cabeça do seu Dragonite, sorrindo. "Tudo bem, vou deixar com você." Dragonite se animou com o tapinha na cabeça, balançando alegremente sua grande cabeça em concordância. Na manhã seguinte, Naoki descobriu que havia de fato mais um Dragonite se juntando ao trabalho diário no rancho. Com um ar um tanto mandão, Dragonite estava na grama, instruindo os outros 3 a colocarem garrafas de leite em suas mochilas e dando-lhes instruções para o dia. Repassou cada detalhe, quem cobriria quais ruas, lembretes para não beliscar os produtos, não brigar com os Pokémon dos clientes e retornar ao rancho assim que todas as entregas fossem concluídas. Após o resumo, os 4 Dragonites bateram suas asas e voaram para o céu, em direção à cidade Kozagi. Ao vê-los partir, Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco sentimental. Seu rancho estava crescendo, com mais Dragonites contribuindo a cada dia. Mesmo assim, como o rancho ainda estava em desenvolvimento, nem sempre havia muito o que fazer. Depois de terminarem as entregas, os Dragonites geralmente passavam o resto do dia relaxando no rancho. Naoki sorriu balançando a cabeça. Às vezes, ele esperava que a era da tecnologia chegasse mais cedo. Um dia, ele imaginou equipar esses Dragonites com os melhores equipamentos para aproveitar ao máximo suas habilidades, entregando mercadorias do rancho para destinos ainda mais distantes. Depois de ver os Dragonites desaparecerem no horizonte, Naoki se virou, pronto para se concentrar no desenvolvimento da próxima Ilha Celeste. Quando a entrada para o mundo da distorção se abriu lentamente, Naoki junto com Diglett e Calyrex saltaram para dentro montados em Koraidon. No momento em que chegaram a essa dimensão estranha, uma figura familiar apareceu diante deles. Era ninguém menos que Giratina, o governante daquele reino. Giratina os encarou com seu olhar intenso e vermelho sangue. Assim que Naoki se preparou para o rugido assustador de sempre, Giratina falou com uma voz surpreendentemente calma: "O que você planeja plantar hoje?" Naoki piscou surpreso, momentaneamente surpreso. Giratina, fingindo não notar a expressão de surpresa de Naoki, parecia ter se tornado mais tolerante com ele, até mesmo um pouco carinhosa. Refletindo sobre a ocasião em que o poder do dragão havia sido liberado acidentalmente sobre Naoki, Giratina agora se sentia arrependida e aliviada. Felizmente, esse humano em particular provou ser resiliente e não foi ferido naquela época. Caso contrário, Giratina nunca teria tido a chance de ver esse mundo desolado florescer com vida. Depois de um momento, Naoki reuniu seus pensamentos e respondeu: "Hoje plantaremos flores." Tendo criado a Ilha das Frutas Vermelhas e a Ilha das Maçãs no dia anterior, o objetivo de hoje era começar em uma Ilha das Flores. Antes de seguir para a nova ilha, Naoki guiou Koraidon de volta à Ilha das Maçãs. Ele ainda estava curioso sobre o misterioso cogumelo da destruição que havia explodido no dia anterior. Examinando a ilha de maçãs e cachoeiras, Naoki procurou por qualquer vestígio de outro cogumelo da destruição. Embora não tenha visto nenhum cogumelo novo, ele notou que várias macieiras tinham sido colhidas. Não demorou muito para adivinhar quem era o culpado. Uma imagem de Giratina encolhendo até um tamanho modesto, vagando pelos campos gramados da Ilha das Maçãs e mastigando maçãs surgiu na mente de Naoki. Ele se perguntou como seria a expressão de Giratina enquanto provava as maçãs. Olhando para Giratina com um sorriso, a curiosidade de Naoki era evidente. Giratina, sentindo-se um pouco constrangida, lançou-lhe um olhar feroz, como se o desafiasse a dizer alguma coisa. Naoki, optando por se fazer de inocente, desviou o olhar sem fazer comentários. Como não havia encontrado mais cogumelos da destruição, decidiu que era hora de partir para a próxima ilha. Eles finalmente escolheram uma ilha relativamente plana, livre de cachoeiras e escombros, um lugar que parecia quase normal na paisagem distorcida. Como de costume, Diglett começou a trabalhar arando solo, enquanto Naoki espalhava grama e sementes de flores. Em seguida, entregou tudo a Calyrex para os retoques finais. Com um suave brilho azul, a terra árida se transformou diante de seus olhos.
O solo antes desolado agora estava coberto por uma grama verdejante, pontilhada de flores vibrantes, rosas, lírios, girassóis, lírios do vale e até mesmo algumas flores delicadas e sem nome. Naoki admirou o vibrante campo de flores, sentindo-se verdadeiramente satisfeito. Nesse momento, Calyrex notou algo incomum. Ele se concentrou em um girassol específico e disse: sinto uma energia incomum vinda desta flor. Sério? Naoki olhou curioso na mesma direção. Em meio ao mar de girassóis, um se destacava, brilhando suavemente com uma luz suave. Um aviso surgiu na mente de Naoki, dando-lhe mais informações. Girassol, uma planta única. Originalmente um girassol comum, foi transformado pela energia de Calyrex, que lhe concedeu propriedades mágicas. Pode emitir luz solar regularmente, iluminando e aquecendo o ambiente. As sementes desta planta têm o poder de uma pedra do sol quando usadas na culinária. Naoki ficou atordoado, processando a descoberta inesperada. Naquele momento, o disco do girassol começou a brilhar mais intensamente e à medida que a luz se intensificava, ele se separou da flor, reunindo-se em um orbe radiante que flutuava acima da ilha, como um pequeno e quente sol. O ambiente antes escuro agora parecia quente e acolhedor, banhado por uma luz suave. Até Giratina pareceu momentaneamente surpreso, seu olhar feroz suavizado pela visão. Aquilo era um sol? Giratina olhou para Naoki incerto. Recuperando-se da surpresa inicial, Naoki virou-se para Giratina com um sorriso. Bem, parece que agora você tem um lugar ensolarado. Pode vir aqui quando quiser aproveitar o calor. Giratina olhou para o girassol radiante, ainda perplexo, e murmurou atônito. O quê? O que é isso? Humanos conseguem mesmo cultivar uma planta dessas? Naoki sorriu e respondeu. Nem todo ser humano consegue cultivar esse tipo de flor. Giratina virou-se para ele, intrigada. Naoki esclareceu. Para ser mais específico, é chamado de girassol. Esta planta especial nasceu da combinação da minha habilidade com o poder do Calyrex. Giratina pareceu entender o que ele estava dizendo e assentiu com admiração. Isso é incrível. Satisfeito, Naoki examinou o restante do campo de flores. Não encontrando nenhuma outra planta em comum, decidiu seguir com seus Pokémon para a próxima Ilha Celeste, onde planejava plantar mudas de chá e transformá-la em seu próprio e tranquilo jardim de chá. Enquanto isso, em Mesagoza, a rede de notícias Paldia. Uma repórter loira, vestida com roupa de escritório chamada Alice, estava sentada à sua mesa, separando cartas enviadas de todo Paldia. Essas cartas geralmente relatavam avistamentos e eventos estranhos, como Pokémon raros aparecendo, Pokémon causando distúrbios em cidades ou treinadores testemunhando ocorrências assustadoras. Quando algo digno de nota acontecia, a rede de notícias Paldia enviava repórteres especiais para investigar, filmando histórias para cativar seus espectadores. Vamos ver se tem alguma coisa emocionante aqui, Alice murmurou ansiosamente. Se houvesse algo de bom, a audiência do programa certamente aumentaria bastante. Ela abriu o primeiro envelope e leu. Uma horda de magnemites causa estragos na cidade, levando a uma queda de energia generalizada. O motivo para eles absorverem eletricidade é, na verdade, magnemite. Alice franziu a testa, nada impressionada. Isso não é notícia. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Deixando a carta de lado, ela abriu a próxima. Um homem se apaixona por uma Gardevoir, veste-a com um vestido de noiva e planeja uma cerimônia em uma igreja. Como essa história incomum entre humanos e Pokémon terminará? Alice fez uma pausa no meio da frase, olhando fixamente para a página sem palavras. Naquele momento, um colega de óculos se aproximou e perguntou. Ei, Alice, você descobriu alguma notícia interessante? Alice lhe entregou um envelope etiquetado Romance Proibido. Aqui, dê uma olhada você mesmo. O homem pegou o envelope e seus olhos brilharam por trás dos óculos enquanto ele folheava o conteúdo. Uau, isso sim é algo que vale a pena investigar. Então vou deixar isso com você, respondeu Alice, passando-lhe casualmente a tarefa enquanto abria a próxima carta. Avistamento raro de Pokémon, Dragonite entregando mercadorias em uma cidade rural. Alice se animou com interesse ao ler o título da carta. Visitei recentemente a cidade de Kozagi. Certa manhã, enquanto tomava café da manhã com meus Pokémon, vi vários Dragonites chegando voando, cada um com uma mochila nas costas. Os moradores da cidade dizem que trabalham para um fazendeiro local, que os treinou para entregar suprimentos. Um fazendeiro? A primeira reação de Alice foi de descrença. Era difícil imaginar um fazendeiro do interior capturando um Pokémon tão poderoso e raro quanto o Dragonite. Embora conhecidos por sua índole gentil, os Dragonites são extremamente inteligentes e normalmente se relacionam com treinadores habilidosos, e não com qualquer um. Cada Dragonite tem uma personalidade única, e muitos valorizam a força e buscam companheiros poderosos. Nesse momento, o colega olhou para a expressão de Alice e perguntou curioso. E aí, você encontrou algo grande? Alice não respondeu de imediato. Em vez disso, perguntou. Mark, você acha que um fazendeiro que administra um rancho poderia capturar e treinar um Dragonite? Mark balançou a cabeça imediatamente. Sem chance. Fazendeiros não costumam ser treinadores, sabia? A menos que seja alguém tão famoso quanto a campeã Geeta, eu não compraria. Aqui Alice lhe entregou a carta. Veja você mesmo. Mark pegou a carta, leu-a atentamente e balançou a cabeça com ainda mais firmeza. De jeito nenhum. Isso não tem como ser real. Ele pensava que havia apenas um Dragonite, mas a carta afirmava que havia vários. Isso é ridículo, disse ele rindo. É claro que alguém está tentando nos atrair para lá em troca de uma informação fácil. Alice concordou com ele e deixou a carta de lado, pronta para analisar mais relatórios. Mas, para sua surpresa, a próxima carta também era sobre a fazenda misteriosa e seu Dragonite de entrega. Olá, sou um treinador viajante. Recentemente me deparei com um rancho peculiar, cheio de todos os tipos de Pokémon.
Curiosamente, havia até uma pequena taverna só para Pokémon, administrada por 2 Indeedys. E como se isso não fosse estranho o suficiente, havia vários Dragonites que voavam todas as manhãs para entregar leite fresco na cidade vizinha. É bem incomum, né? Ah, e o rancho fica perto da cidade de Kozagi. Se decidir investigar, não se esqueça da minha taxa de informação. Alice ficou perplexa. A mesma cidade, o mesmo rancho e o mesmo Dragonite de entrega. Isso estava ficando estranho. Alice pensou por um momento. Se houvesse vários avistamentos, talvez valesse a pena conferir este lugar. Sem pensar 2 vezes, ela começou a arrumar suas coisas, pronta para desvendar o mistério sozinha. Mark, observando-a reunir sua câmera e equipamento, perguntou confuso: aonde você está indo? Viagem de negócios. Alice respondeu, já pegando sua câmera e bolsa com um brilho determinado nos olhos. Capítulo 272. Homem e Dragões. Árvore do chá, uma planta única, infundida com o poder do Calyrex. Suas folhas podem ser transformadas em um delicioso chá verde, embora não devam ser consumidas cruas. No mundo reverso, Naoki estava diante de uma plantação de chá recém-plantada em uma ilha, com o coração cheio de satisfação. Perfeito! Agora, sempre que eu quiser um chá, posso simplesmente vir aqui e colher folhas frescas. Ótimo trabalho, pessoal! Elogiou Naoki. Diglett havia trabalhado arduamente revolvendo 3 talhões de terra, e agora ela estava de pé, ofegante de exaustão. Naoki se ajoelhou e deu um tapinha carinhoso na cabeça de Diglett. Tudo bem, vamos encerrar o dia, anunciou ele a Giratina. Giratina assentiu com sua enorme cabeça, lançando um olhar gentil para Naoki e seu Pokémon. Com um movimento de asa, abriu o portal de volta ao mundo real. Naoki acenou adeus para Giratina enquanto ele e seus companheiros Calyrex, Koraidon e Diglett retornavam ao rancho. À medida que suas figuras desapareciam, o portal cintilante se fechava gradualmente, isolando o mundo reverso mais uma vez. Giratina flutuava no vazio silencioso, seus olhos vermelho-sangue examinando a vasta paisagem transformada. Até hoje, ainda fiquei impressionado. Em apenas 2 dias, seu domínio havia mudado profundamente. Grama e flores brotaram, e a luz do sol, normalmente reservada para um mundo além, agora enfeitava o mundo reverso. Giratina sentiu uma agitação no coração enquanto flutuava em direção a uma ilha coberta de macieiras. Olhando para as maçãs vermelhas e rechonchudas penduradas nos galhos, avançou, colheu uma delicadamente e deu uma mordida hesitante. Uma doçura suculenta explodiu em sua boca, preenchendo o vazio com um aroma rico e frutado. Parecia que um sopro de vida o havia inundado. Com uma nova sensação de deleite, Giratina deslizou até a ilha celeste, onde cresciam as árvores de chá verde. Inclinou-se para perto, cheirando as vibrantes folhas verdes. Lembrando-se da atenção cuidadosa de Naoki a essas plantas, Giratina concluiu que deviam ser algo delicioso. Curioso, deu uma pequena mordida em uma folha. Instantaneamente sua expressão se distorceu. O amargor da folha era avassalador, contorcendo seu rosto já intimidador em uma carranca ainda mais feroz. Giratina cuspiu a folha repetidamente, batendo as asas em frustração antes de voar de volta para a Ilha das Maçãs. Ele prontamente devorou várias maçãs doces para se livrar do gosto, finalmente sentindo o amargor desaparecer. Ufa! Enquanto o doce suco de maçã lhe enchia a boca, Giratina soltou um longo suspiro de alívio, saboreando o sabor. Lançou um olhar para a ilha de árvores de chá ao longe e, sem hesitar, colocou mentalmente todo o bosque em sua lista negra de alimentos a evitar. Com isso resolvido, Giratina alçou voo, rumo à ilha celeste coberta de flores. Pousou suavemente em meio às flores vibrantes e olhou para o sol dourado acima. A luz do sol era brilhante, mas não ofuscante, quente, mas não escaldante, uma sensação rara no desolado mundo reverso. Pela primeira vez em eras que pareceram longas, Giratina vivenciou algo desconhecido, porém reconfortante. Memórias de um passado distante vieram à tona, Arceus, Dialga e outros se aquecendo ao sol, com suas formas reluzentes. Naquela época, Giratina espiava através das águas calmas, vislumbrando aquele mundo ensolarado de longe. Será que Arceus poderia ter sentido a mesma sensação de paz? Perdido em pensamentos, Giratina permaneceu em silêncio no mar de flores, com um calor suave envolvendo todo o seu corpo. Sentia uma satisfação desconhecida, mas reconfortante se espalhando por dentro e pela primeira vez. Não tinha vontade de causar problemas que pudessem chamar a atenção de Arceus. Giratina abaixou seu corpo enorme lentamente, acomodando-se no macio canteiro de flores. Sua cabeça repousava sobre os membros dianteiros, respirando os aromas florais enquanto se aquecia sob a suave luz do sol. Pela primeira vez, Giratina sentiu uma profunda e plena sensação de paz. Seus olhos ficaram pesados e logo ele caiu em um sono tranquilo sob o sol. Embora Naoki tivesse planejado fazer uma pausa, ele não era de ficar parado. Ao contrário dos Pokémon que se esforçaram, Naoki não estava tão cansado assim. De volta ao rancho, Calyrex foi até a estufa de vidro, aproveitando o sol quente do inverno enquanto tomava chá preto servido por Sinicheia. Diglett retornou alegremente para sua toca subterrânea, carregando uma pilha de guloseimas que Naoki lhe dera. Koraidon, no entanto, seguiu Naoki de volta para casa. Naoki abriu um armário e tirou uma cesta de frutas frescas, olhando para Koraidon. Por que você não vai brincar um pouco? Preciso começar a preparar os pofins de hoje para Dragonite e os outros. Ah, nossa! A cabeça de Koraidon pendeu, claramente decepcionado por Naoki não poder passar mais tempo com ele. Mas suas orelhas se animaram ao ouvir os gritos brincalhões de Alcremie e Glaceon vindos de fora. A curiosidade o despertou, e ele saiu correndo para ver o que estavam fazendo. Observando a ação, Naoki riu sozinho e voltou sua atenção para preparar a massa para os pofins do dia. Quando os Dragonites terminaram de entregar os suprimentos e retornaram ao rancho, 2 bandejas de pofins recém-assados estavam saindo do forno. Naoki, usando luvas de forno, carregou cuidadosamente a bandeja para a sala de estar.
Os 2 primeiros dragonites que chegaram já estavam bem acostumados com essa rotina diária. Mesmo vivenciando esse momento todos os dias, a empolgação nunca diminuiu. Os 2 dragonites observavam ansiosamente, com os olhos fixos em Naoki, enquanto ele colocava os pofins quentinhos e perfumados em suas caixas de guloseimas. Gole! Um novo dragonite, o dragonite número 4, não conseguiu evitar engolir em seco enquanto olhava para os pofins na mão de Naoki. Esse era o cheiro. Ficou com água na boca, praticamente uma cachoeira de baba. Os dragonites mais velhos olharam, ligeiramente entretidos com o entusiasmo de olhos arregalados do novo companheiro. Claramente, os recém-chegados da ilha ainda estavam se acostumando com a vida no rancho. Aqui está. Vocês todos trabalharam duro hoje. Naoki sorriu calorosamente, entregando 2 caixas de pofins aos 2 dragonites que tinham acabado de voltar das entregas matinais. Draa! Eles piavam alegremente, aceitando as caixas com as patas antes de correrem para fora para aproveitar suas guloseimas sob a árvore larga e frondosa do pasto. Enquanto isso, o dragonite número 4 olhava com desejo para os pofins restantes. Percebendo o olhar esperançoso em seus olhos, Naoki riu baixinho. Pegou uma caixa de guloseimas, encheu-a de pofins e entregou-a ao ansioso dragonite. Isto é para você. Bem-vindo ao rancho, dragonite. Os olhos do dragonite número 4 brilharam enquanto ele apertava a caixa com força, emocionado com sua decisão de ir junto ao rancho naquela manhã. Alegre, acenou para Naoki antes de correr para se juntar aos outros lá fora, segurando sua caixa de guloseimas. Naoki e seu dragonite caminharam até a porta, parando sob o beiral do telhado enquanto observavam os 3 dragonites sentados sob a árvore, saboreando suas guloseimas. Cada um se encostou no tronco, tirando cuidadosamente um pofins de sua caixa, mordiscando-o com satisfação. Ah! Naoki suspirou satisfeito, com um toque de emoção na voz. Quem imaginaria que haveria tantos dragonites no rancho agora? Talvez ele devesse começar a chamá-lo de Rancho Dragonite. Os dias continuaram conforme o planejado, e em pouco tempo, chegou 6 de novembro do ano 198 no calendário da aliança. Naquela manhã, o rancho recebeu um hóspede inesperado. Naoki piscou surpreso quando uma mulher loira chegou, acompanhada por 4 dragonites. Parecendo um pouco perplexo, ele perguntou, espere. Você é repórter da TV Notícias de Pau Dia, veio fazer uma matéria sobre mim e o dragonite? Alice ainda não havia se recuperado totalmente do choque. Seu olhar estava fixo nos 4 dragonites descansando sob as árvores, seu rosto uma mistura de descrença e espanto. Na noite anterior, ela havia chegado à cidade de Kozagi, um lugar pitoresco no oeste de Pau Dia. Não tinha como saber a localização exata do rancho, então passou a noite lá, na esperança de avistar o dragonite que o entregaria na manhã seguinte para confirmar os rumores que ouvirá. Inicialmente, Alice descartou os relatos como nada mais do que uma estratégia para enganar sua rede e obter uma taxa de inteligência. Mas, para seu espanto, na manhã seguinte, ela viu um dragonite sobrevoando a cidade, com uma mochila resistente presa às costas. O que a surpreendeu ainda mais foi que não havia apenas um dragonite, mas sim 4. Que tipo de pessoa teria condições de criar 4 dragonites? Determinada a descobrir a verdade, Alice pegou sua câmera e partiu, seguindo a equipe dragonite até um rancho isolado. Ao chegar, ficou de queixo caído. Não havia apenas dragonites, havia Pokémon raros por toda parte, espécies que ela nunca tinha visto antes. Embora não estivesse familiarizada com eles, ela sentia que eram excepcionais. Será que esses podem ser Pokémon de regiões distantes? Naquele momento, o olhar de Alice pousou no jovem parado à sua frente, e ela não conseguiu evitar engolir em seco maravilhada. Quem era essa pessoa? Para ter reunido tantos Pokémon de aparência tão forte, ele tinha que ser um treinador extraordinário. Seria ele um campeão da liga, ou talvez até mesmo da realeza? Mas uma coisa não fazia sentido. Por que um treinador tão talentoso escolheria viver em um lugar remoto como esse, trabalhando como um simples fazendeiro? Enquanto Alice estava imersa em pensamentos, Naoki notou o olhar distante em seu rosto e não conseguiu evitar inclinar a cabeça confuso. Alice rapidamente voltou à realidade e assentiu. Sim, sou de Mesagoza, onde fica a sede da TV Notícias de Pau Dia. Vim à cidade de Kozagi para investigar a verdade por trás da lenda urbana do serviço de entrega Dragonite. Naoki, uma lenda local? Quando entregar leite com Dragonite virou lenda urbana. Naoki não conseguiu evitar rir sozinho, perplexo com toda a situação. Enquanto isso, Alice estava praticamente transbordando de excitação. Será que esse misterioso treinador chamado Naoki concordaria com o pedido dela? Embora ela não tivesse começado a filmar, ela já havia pensado no título perfeito para sua peça. Ela chamaria de Homem e Dragões. Por que o raro Pokémon Dragonite apareceu de repente nesta pequena cidade? Por que Dragonite sobrevoava a cidade de Kozagi todas as manhãs, entregando mercadorias? E qual era o verdadeiro vínculo entre o homem misterioso e seus Dragonites? Sintonize no segmento de hoje à noite, O Segredo de Pau Dia, Homens e Dragões, só na TV Notícias de Pau Dia. Naoki considerou sua proposta cuidadosamente. Na verdade, ele não se importava nem um pouco com a ideia de aparecer em um programa de TV. Naoki tinha planos de fundar a empresa Expresso do Dragão no futuro, então imaginou que um pouco de publicidade antecipada não faria mal. Em vez de esperar para promovê-la mais tarde, por que não começar agora, usando este programa para aumentar a visibilidade da Expresso do Dragão e divulgar o rancho? Com esse pensamento, a expressão de Naoki se suavizou e ele sorriu. Claro! Os olhos de Alice brilharam de entusiasmo. Muito obrigada!
Se esse programa fosse ao ar, a audiência certamente dispararia. Uma história sobre um grupo de dragonites entregando mercadoria certamente chamaria a atenção do público, muito mais do que os eventos Pokémon habituais. Antes do início das filmagens, porém, Alice queria esclarecer alguns detalhes. Naoki convidou ela e sua equipe para a sala de estar, onde sua irmã Indeedee, que estava ajudando como anfitriã, serviu chá para eles. Alice tomou um gole, pigarreou e puxou conversa. Então, Sr. Naoki, quando o senhor começou a administrar este rancho? Naoki pensou por um momento. Janeiro deste ano. Janeiro? Alice quase olhou 2 vezes. Então, você só começou este ano? Isso mesmo, Naoki assentiu. Já estive em outras regiões, mas recentemente retornei à região de Paldia. Então Paldia é sua cidade natal? Alice perguntou. De fato. Esta fazenda era do meu avô. Depois que ele faleceu, ficou abandonada por um tempo. Eu estava viajando há anos e, depois de um tempo, quis me estabelecer em um lugar tranquilo. Então voltei e comecei a administrar a fazenda. Um treinador viajante de outra região. Isso explicava porque Alice nunca tinha ouvido falar dele antes. Ela o imaginava como alguém que havia vagado pelo mundo, se tornado um treinador poderoso e, por fim, achado a vida na cidade monótona. Então, ele escolheu uma vida mais simples em casa. A impressão que Alice tinha dele estava se formando. Durante anos, jovens treinadores sonharam em ser os melhores, nunca abandonando essa ambição mesmo na velhice. Mas ali estava Naoki optando por uma vida mais lenta e tranquila. Com uma ponta de admiração, Alice suspirou. É raro que alguém tão jovem e habilidoso quanto você, Sr. Naoki, faça tal escolha. Naoki, espere, o quê? Alice piscou. Eu entendi errado? Naoki riu baixinho. Como você pode ver, sou apenas um fazendeiro. Alice balançou a cabeça rindo. Um fazendeiro que doma 4 dragonites e os faz entregar mercadorias? Então, Alice fez uma pausa, e uma compreensão repentina cruzou seu rosto. Ah, quer dizer, que você é só um fazendeiro, agora. Naoki, certo. Decidindo que era mais fácil não discutir, Naoki apenas assentiu. Ele já havia se acostumado com esse tipo de mal-entendido e agora conseguia lidar com eles com humor. Alice rapidamente mudou de assunto. Certo, vamos falar sobre a sessão de fotos. Seus olhos brilharam enquanto ela delineava sua visão. Seu entusiasmo era contagiante. Primeiro, mostraremos a força e a agilidade do Dragonite de diferentes ângulos. Queremos que o público sinta o quão incrível é ter um Pokémon tão poderoso entregando leite. Depois que os impressionarmos com o Dragonite, revelaremos o homem por trás de tudo, o Sr. Naoki. A curiosidade de Naoki foi despertada. E o título deste episódio? Alice sorriu. Homens e Dragões. Capítulo 273. A sensação causada pelo programa de TV. Homem e Dragões. É como o velho e o mar, pensou Naoki com uma risada. Ele não se opôs e disse a Alice, o título é com você. Dragonite e eu ficaremos felizes em cooperar. Isso é fantástico. Alice sorriu. Ela então explicou a Naoki o processo de filmagem. Na verdade, você não precisa fazer nada fora do comum, apenas seguir sua rotina. Como repórter e fotógrafa, eu encontro os ângulos certos. Sem problemas, concordou Naoki. Com isso, Naoki retomou suas tarefas no rancho, enquanto Alice o seguia a uma distância respeitosa, ajustando sua câmera e buscando as fotos perfeitas. Os Pokémon não deram a mínima atenção ao visitante curioso. Calyrex descansava na estufa com Sinicheia e Polteageist, enquanto Sectrier e Glastrier mastigavam as frutas que Naoki havia colocado em seus coxos. No tempo mais frio, Nakustak preferia ficar no subsolo, e Pokémon como Alcremie e Ciclizar se reuniam ao redor da lareira, brincando com os brinquedos que Naoki havia preparado para eles. Lá fora, as galinhas cacarejavam alegremente enquanto Palmotas pastoreava, enquanto Gogoats cuidava da muda da árvore do mundo. Alguns Dragonites e um pequeno grupo de Dragonairs vagavam por perto. Alice já havia avistado os 4 Dragonites antes, tendo seguido em busca do rancho. Observando suas interações amigáveis, ela ergueu a câmera para capturar algumas fotos deles juntos. Depois de um tempo, ela voltou sua atenção para Naoki. Ela examinou a área, apenas para encontrar uma cena que a deixou boquiaberta. Naoki estava perto de um lago, cercado por 5 Dragonairs. Um deles era de um rosa raro e cintilante, um Dragonair brilhante e incrivelmente precioso. Os olhos de Alice se arregalaram e ela engasgou. Meu Deus! 5 Dragonairs, mais os 4 Dragonites de antes. Isso totaliza 9 tipos de dragão neste rancho. Ela sentiu um arrepio de admiração. Quem era esse Naoki? Seria ele um especialista em dragões? Nem os prestigiados treinadores de dragões de Paldia tinham tantos dragões reunidos em um só lugar. Alice ficou surpresa ao ver como os Dragonairs se sentiam à vontade perto de Naoki. O jeito como olhavam deixava claro, eles o adoravam. Isso é incrível, ela murmurou. Quando o dia de filmagem chegou ao fim, Alice ainda estava processando tudo o que tinha visto. Sua expressão era de espanto e perplexidade. Naoki estava ocupado enchendo caixas de guloseimas com pofins frescos para os Dragonites. Assim que cada Dragonite encheu sua caixa, eles a enrolaram no pescoço, acenaram para Naoki e voaram em direção ao pôr do sol, acompanhados pelos 5 Dragonairs. Ao vê-los voar à distância, Alice não pôde deixar de perguntar, para onde os Dragonites estão indo? Naoki, olhando para as silhuetas que desapareciam, respondeu com um sorriso. Ah, eles estão voltando para casa. Alice pareceu confusa. Casa? O que você quer dizer? Exatamente o que eu disse. Naoki deu de ombros. Eu não os treinei, eles vêm aqui por conta própria. Alice ficou cética. Sério? É difícil de acreditar. Naoki riu, abrindo as mãos, impotente. Acredite ou não, é assim mesmo. Estou tão surpreso quanto você. Ela então olhou para o único Dragonite que restava no rancho. E esse Dragonite? Este aqui, disse Naoki, calorosamente. É meu companheiro.
Ao ouvir isso, Dragonite se animou, visivelmente emocionado por ser reconhecido como amigo especial de Naoki. Orgulhoso, assentiu e cantou ao. Alice ficou um pouco surpresa, mas balançou a cabeça e sorriu. Mesmo que você não os tenha capturado oficialmente, está claro que eles escolheram você também. Naoki respondeu com um sorriso silencioso. Que tipo de pessoa poderia atrair naturalmente tantos Dragonites e Dragonairs? Alice se viu intrigada e um pouco confusa. Seu instinto lhe dizia que se Naoki jogasse uma Pokébola na direção deles, aqueles Dragonites e Dragonairs não hesitariam em se juntar a ele de bom grado. Talvez, no fundo, até esperassem que ele o fizesse. Foi realmente invejável. Está ficando tarde, vamos encerrar as filmagens de hoje aqui, disse Alice, olhando para o pôr do sol. Ela havia reconstituído boa parte da lenda urbana em torno do serviço de entregas Dragonite. Olhando para a luz que se esvaía, acrescentou, amanhã de manhã, voltarei ao rancho para capturar imagens do Dragonite em ação. Depois disso, voltarei à delegacia para editar o episódio. Tenho a sensação de que será um sucesso. Espero que isso atraia mais visitantes para o rancho, disse Naoki com um sorriso. Alice compartilhou seu entusiasmo. Pode até atrair alguns treinadores poderosos. Eu adoraria, respondeu Naoki. Se os treinadores valorizassem os produtos da fazenda, todos aqui ficariam felizes. Calendário da Aliança ano 198, 10 de novembro, inverno. Naquela noite, um programa intitulado Homem e Dragões foi ao ar na estação de notícias mais importante de Paldea. A cena de abertura mostrava um grupo de Dragonites, cada um carregando uma mochila, pairando sobre uma pacata cidade do interior. A visão do Dragonite cativou imediatamente os treinadores que assistiam em casa. Isso é, Dragonite? Que Pokémon raro! Como eles vieram parar aqui? Depois de um momento de admiração, perguntas surgiram na mente do público. A câmera então corta para mostrar os Dragonites chegando à cidade. Eles se separam, cada um indo em uma direção diferente para fazer suas entregas, exibindo sua inteligência e dedicação enquanto pousam graciosamente pela cidade. A câmera se aproximou lentamente de um Dragonite com uma bolsa vermelha brilhante presa às costas, pousando graciosamente diante de uma casinha aconchegante. Ele estendeu suas garras gordinhas e bateu de leve na porta. Um momento depois, uma senhora gentil e bondosa apareceu à porta. Dragonite tirou cuidadosamente 2 garrafas de leite da bolsa e as entregou a ela com um sorriso caloroso antes de se virar e voar para longe. Conforme a silhueta de Dragonite desaparecia no campo de visão da câmera, a curiosidade aumentava entre os espectadores. Eu vi isso? O Dragonite estava entregando leite para aquela velha? Isso é inacreditável. Parece que alguém realmente o treinou para fazer entregas. Espera aí, se aquele Dragonite está entregando leite, o que os outros Dragonites estão fazendo? Eles também estão fazendo o papel de Pokémon entregadores? Meu Deus! Isso não é como o serviço de correio PJ, mas muito mais extravagante? Quem poderia domar tantos Dragonites e fazer com que entregassem suprimentos? As perguntas na mente dos espectadores se intensificaram. Nesse momento, a tela mudou do cenário pitoresco da cidade para uma fazenda pitoresca no interior. Parado sob o beiral de um pequeno prédio estava um jovem, acompanhado por um misterioso Pokémon vermelho, olhando para o céu. Momentos depois, várias formas apareceram no céu claro. Eram os Dragonites. A equipe de entrega estava voltando. Será que esse pode ser o homem que criou todos esses Dragonites? Olá a todos! Sou Alice. Alice apareceu na tela, cumprimentando o público com um sorriso radiante. Estou aqui para investigar a verdade por trás da lenda urbana da entrega de Dragonite, uma história que intrigou muitos de vocês em suas viagens. Como podem ver, esta lenda é muito real. Estou aqui na cidade de Kozagi, o berço da história. Esses Dragonites que entregam mercadorias são todos Pokémon criados pelo Sr. Naoki em seu rancho. Mas não são apenas 4 Dragonites. Há 5 Dragonairs neste rancho. Isso significa que haverá 9 Dragonites no total no futuro. A voz de Alice carregava um tom de espanto. De volta a casa, os espectadores ficaram sem palavras. 9 Dragonites. Eu ouvi direito. Dragonites são Pokémon incrivelmente raros, frequentemente encontrados em oceanos profundos ou regiões distantes. Muitos treinadores os procuraram a vida toda, apenas para retornar de mãos vazias. Mas aqui havia um único rancho com 9 Dragonites. Quem era esse homem? Enquanto isso, na casa ancestral de uma família de domadores de dragões, um homem idoso de cabelos grisalhos era conduzido à frente da TV por membros mais jovens da família. Ao ver o jovem instruindo o Dragonite a fazer entregas, seu rosto demonstrava uma mistura de choque e admiração. Quem era essa pessoa? Como ele havia domado tantos tipos dragão, superando até mesmo a família dos domadores de dragões? Por um momento ele ficou perdido em descrença. Então, sacudindo-se do estupor, bateu com a bengala firmemente no chão e exclamou: "Isso é um absurdo! Como esse jovem pôde deixar um Pokémon nobre como o Dragonite ser usado para entregas?" Para ele, Pokémon do tipo dragão eram seres de honra e força, nascidos para a emoção da batalha. A família domadora de dragões sempre se orgulhou de domar e nutrir poderosos tipos dragão, preparando-os para a grandeza. E agora, alguém estava usando essas criaturas magníficas para fazer recados? Falando do Sr. Naoki do Dragonite, continuou Alice, com a voz carregada de ternura. Há uma história comovente por trás do vínculo deles. É por isso que o Dragonite escolheu ficar no rancho e ajudá-lo. Com isso, Alice começou a contar a história de como Naoki ajudara um jovem e esforçado Dragonite a se fortalecer. Ela descreveu como, sob os cuidados de Naoki, Dragonite evoluiu de uma criatura tímida e gentil para um Pokémon poderoso. No final da história, o Dragonite que Naoki havia ajudado não foi embora depois de ficar mais forte, como alguns poderiam esperar. Em vez disso, o vínculo entre os dois se aprofundou à medida que compartilhavam suas vidas, e a partir daquele momento, Dragonite escolheu ficar no rancho. Devo dizer que o Sr. Naoki é realmente uma pessoa encantadora, disse Alice com admiração.
Os outros dragonites também se sentiram atraídos por sua gentileza e cordialidade, e foi isso que os trouxe a este rancho. Com um sorriso caloroso, Alice encarou a câmera e concluiu: e isso encerra nossa jornada na misteriosa lenda urbana de Dragonite, o Pokémon entregador. Muito obrigada a todos por assistirem. A tela mudou para uma cena pacífica de Naoki distribuindo gentilmente pofins aos dragonites. Cada um esperava com uma expressão alegre, a expectativa brilhando nos olhos. Enquanto a imagem harmoniosa de humanos e Pokémon juntos preenchia a tela, a palavra fim apareceu, sinalizando o fim deste episódio emocionante. Enquanto isso, em uma mansão, uma menina de cerca de 6 anos, enérgica e de olhos brilhantes, estava sentada, olhando fixamente para a tela da TV. Tantos Pokémon, ela exclamou maravilhada. Um humano que consegue reunir tantos Pokémon deve ser super forte. Com um sorriso determinado, ela gritou de repente: eu me decidi. Vou para aquele rancho e vou desafiar um daqueles dragonites. O velho mordomo ao lado dela deu um sorriso resignado. Senhorita Nemona, a senhora tem apenas 6 anos. Ainda não tem idade para ser treinadora. Mas eu sei lutar contra Pokémon, argumentou Nemona. E eu já tenho 10 Pokémon. Antes que o mordomo pudesse responder, Nemona já estava saindo correndo da sala, com a mente focada em seu novo objetivo. Espere por mim, senhorita Nemona, chamou o mordomo, seguindo-a com um suspiro. Do outro lado do sofá, uma mulher de 30 e poucos anos balançou a cabeça com um sorriso gentil. Ela tem um espírito tão determinado. Me pergunto de onde ela tirou isso. O homem à sua frente, abaixando o jornal, riu carinhosamente. Se Nemona quiser ir, deixe-a ir. Em apenas 4 anos, ela terá idade suficiente para começar sua jornada como treinadora. Deixá-la viver uma pequena aventura agora pode ser exatamente o que ela precisa. No laboratório do farol, o jovem Arven, uma criança frequentemente deixada sozinha, sentava-se encolhido no sofá com seu leal companheiro, Mabochif, ambos assistindo à TV na frente deles. Nesse momento, ouviu um chamado das profundezas da grande cratera paudiana. Os rostos do Dr. Turo e do Dr. Sada apareceram na tela. Eles olharam para Arven e perguntaram: você jantou? Arven enterrou o rosto no pelo macio de Mabochif, evitando o olhar deles, e respondeu baixinho: sim, eu fiz um sanduíche. Que bom, elogiou o Dr. Sada. Você é incrível, Arven. Você até aprendeu a fazer sanduíches agora. Podemos ficar um pouco mais tranquilos sabendo disso. Arven. Como sempre, eles eram seus pais, movidos por pesquisas. Com um suspiro suave, o rosto de Arven revelou um toque de tristeza. A maioria das crianças da sua idade tinha os pais por perto, mas ele vivia apenas com seu Mabochif como companhia. Aprenderá a comer sozinho, a se vestir sozinho e até a cuidar das próprias necessidades diárias. Comparado a outras crianças, ele frequentemente se sentia um adulto, mas ele não queria ser esse tipo de adulto. O Dr. Sada e o Dr. Turo trocaram um olhar desamparado diante da resposta de Arven. Arven, por favor, seja paciente, disse o Dr. Sada gentilmente. Nossa pesquisa está em uma fase crítica no momento, mas prometemos que assim que estiver concluída, voltaremos e o levaremos ao parque de diversões. Nesse momento, o Dr. Turo notou o programa de TV que Arven estava assistindo. Ao ver Naoki e Koraidon na tela, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. A doutora Sada também percebeu, mas conhecendo a personalidade de Naoki, não se surpreendeu por muito tempo. Sorrindo, sugeriu ao filho: se você está se sentindo um pouco solitário, por que não visita o Naoki na cidade de Kozagi e ajuda no rancho dele? Ouvi dizer que ele anda coletando alguns Pokémon raros ultimamente. Se você for, tenho certeza de que ele adoraria lhe apresentar todos os Pokémon do rancho. Arven pensou em Naoki e na atmosfera calorosa e animada do rancho que tinha visto na TV, e não conseguiu evitar sentir vontade de visitá-lo. Ao ver o interesse em seus olhos, o Dr. Sada sorriu e disse: então está decidido. Entraremos em contato com Naoki. Arven permaneceu em silêncio, o que eles interpretaram como uma concordância. O Dr. Sada e o Dr. Turo encerraram a ligação e começaram a contatar Naoki na cidade de Kozagi. Em Levincia, depois de um longo dia de batalhas de ginásio, a líder de ginásio Iono voltou para casa exausta e se jogou no sofá. O pequeno grampo em forma de magnemite em seu cabelo pendia ao lado dela, refletindo sua expressão cansada. Iono ligou a TV, ouvindo o som com os olhos semicerrados. Tenho que dizer, o Sr. Naoki é realmente uma pessoa notável. É claro que os Pokémon em seu rancho sentem sua gentileza e calor, e é por isso que eles permaneceram ao seu lado. Iono abriu os olhos bem a tempo de ver Naoki, que gentilmente distribuía pofins para vários dragonites, com o rosto irradiando calor. Bocejando, Iono observou a cena pensativamente. Era evidente para ela, mesmo em seu estado de cansaço, que Naoki realmente amava seus Pokémon. Espera aí, um treinador que está criando 4 dragonites? Ao registrar o conteúdo do programa, a expressão de Iono mudou de cansada para intrigada. Como líder de ginásio, ela sabia exatamente o que significava ter ao menos um dragonite, quanto mais 9. Este Naoki claramente não era uma pessoa comum. Ele usava Pokémon raros e poderosos como o Dragonite para fazer entregas, uma escolha única que despertou a curiosidade de Iono. Capítulo 274. A centelha de um herói. Depois de escurecer, Naoki terminou de verificar as instalações do rancho e se acomodou com seus Pokémon para assistir TV. Ele sintonizou a TV Notícias de Pau Dia, onde o programa de Alice, Homens e Dragões, estava passando. Naoki assistiu com interesse. Era a primeira vez que se via na TV, e a experiência foi emocionante e surreal. Olhando para sua própria imagem na tela, Naoki pensou: é assim que se sente quando se está na televisão? Espero que este documentário ajude a divulgar o nome do rancho, murmurou para si mesmo. Toda jornada começa com pequenos passos, ele lembrou a si mesmo. Embora o rancho ainda não fosse muito conhecido, ele estava confiante de que um dia o nome, Expresso do Dragão, seria reconhecido em toda a região de Pau Dia.
Na manhã seguinte, a vida voltou ao seu ritmo normal. Agora que Naoki havia retornado da região de Galar, ele não tinha assuntos urgentes fora do rancho. Ele aproveitava sua rotina diária, trabalhando e passando tempo com seus Pokémon. Todas as manhãs, Naoki começava ordenhando seu Gogoat e engarrafando leite fresco para o Dragonite entregar na cidade. Após a ordenha matinal, a irmã Indeedee, que trabalhava como zeladora do rancho, preparou o café da manhã, que Naoki aproveitou com todos no rancho. Depois do café da manhã, os irmãos Indeedee limparam os quartos, arrumando a bagunça que Palmote e Ciclizar tinham feito, especialmente brincalhões. Enquanto isso, Naoki foi para fora cuidar do rancho. Ele encheu os bebedouros, espalhou ração para os Pokémon e abasteceu o estábulo com frutas e cenouras. Também coletou leite Moomo, colheu mel da colmeia Combé e colheu sal grosso de Nakustak na caverna subterrânea e pegou ovos frescos do galinheiro. Depois de terminar as tarefas da manhã, Naoki voltou para a cozinha para fazer bolinhos de capim para Gogoat e verificou o andamento do preparo do vinho de frutas e da geleia de rosas na adega. Quando tudo estava em ordem, chegou a hora do almoço. Naoki jantou com o Pokémon e depois fez uma pequena pausa na estufa, tomando um chá da tarde com Calyrex. No meio da tarde, ele iria para o mundo reverso para continuar transformando a Ilha Celeste em um exuberante jardim para o rancho. Cada Pokémon tinha suas próprias atividades, brincar ou simplesmente relaxar. O tempo estava lindo, e enquanto Naoki se aquecia ao sol, ouvindo os sons alegres dos Pokémon, ele pensou, esta é a vida perfeita. Uau! Nesse momento, ele ouviu uma voz baixa vinda de fora. Naoki abriu os olhos e saiu para ver Tinkatuf, o pequeno Pokémon ferreiro, parado ali perto com um martelo em uma mão, olhando ao redor como se estivesse procurando por algo. No momento em que Tinkatuf avistou Naoki, seus olhos brilharam. Ele correu até ele, erguendo o martelo orgulhosamente. Uau! Exclamou com entusiasmo. Os olhos de Naoki brilharam quando ele pegou o martelo de Tinkatuf. Está pronto? Tinkatuf assentiu ansiosamente confirmando que este martelo era sua melhor criação até então, feito com toda sua habilidade e coração. Naoki abaixou a cabeça e examinou o martelo impressionante em suas mãos. O martelo brilhava com um brilho metálico prateado impressionante, claramente diferente do pequeno e delicado martelo que o pequeno ferreiro Tinkatuf segurava. O martelo de Tinkatuf era modesto em tamanho, feito com perfeição para sua pequena estatura. Mas o martelo que Naoki segurava era maior, com uma cabeça quadrada e robusta e um brilho prateado cativante. Era evidente que este martelo havia sido feito sob medida por Tinkatuf especificamente para Palmote. Isso é incrível! Naoki não conseguiu deixar de exclamar, maravilhado. Embora já tivesse ouvido histórias sobre Pokémon como Tinkatuf e suas habilidades de artesanato, testemunhar seu talento em primeira mão foi impressionante. O fato de ele conseguir criar um martelo tão belo sem ferramentas adicionais ou forjamento em alta temperatura, apenas com suas mãos habilidosas e energia natural do tipo aço, era impressionante. Ao ver o olhar ansioso de Tinkatuf, Naoki sorriu calorosamente e elogiou, eu realmente amei este martelo. Obrigado por fazê-lo, Tinkatuf. Uau! Os olhos de Tinkatuf brilharam de felicidade, visivelmente emocionado com a apreciação de Naoki. Não era mais o Pokémon tímido e abatido que ele conhecera após o incêndio florestal. Recriar seu próprio martelo havia restaurado o espírito e a energia de Tinkatuf, revelando seu verdadeiro e vibrante eu. Naoki sentiu uma onda de alegria pelo crescimento e cura de Tinkatuf. Dando um tapinha gentil na cabeça de Tinkatuf, ele olhou para o telhado do galinheiro e disse, vamos dar isso para Palmote juntos. Uau! Tinkatuf assentiu ansiosamente, seguindo Naoki com seu martelo na mão. Eles chegaram à base do galinheiro e Naoki gritou. Logo Palmote, que estava tomando sol no telhado, desceu correndo. Vamos! Naoki entregou o martelo a Palmote com um sorriso nos olhos. Quer tentar? Palmote aceitou o martelo, agarrou o cabo e imediatamente percebeu como ele se encaixava perfeitamente. No entanto, após um momento de surpresa, uma expressão confusa cruzou o rosto de Palmote enquanto ele olhava para Naoki. Bamo, isso foi um presente? Mas para que serviu? Vendo a confusão de Palmote, Naoki percebeu que, ao contrário de Tinkatuf, Palmote não tinha experiência com ferramentas como aquela. Naturalmente, não tinha ideia do que fazer com o martelo. Naoki pigarreou e sentou-se no chão, preparado para compartilhar uma história com seus ouvintes ansiosos. Ao vê-lo se acomodar, os dois Pokémon, Palmote e Tinkatuf, também se sentaram em fila, olhando para ele com expectativa. Naoki começou. Há muito tempo, havia um Pokémon poderoso chamado Thor. Ele usava uma capa vermelha que simbolizava a esperança e empunhava um martelo imponente. Com este martelo, ele protegia os fracos, lutava por justiça e viajava pelo mundo ajudando Pokémon necessitados. Ele conseguia canalizar os raios de seu corpo para o martelo, envolvendo-o em energia elétrica para derrubar seus inimigos. Dessa forma, ele deteve muitos malfeitores. Os humanos e Pokémon que ele ajudou o chamavam de super-herói. Com o tempo, essa figura de capa vermelha, voando pelo céu com seu martelo, tornou-se um farol de esperança. Pamo! Palmote murmurou extasiado. Uó! Tinkatuf ecoou com os olhos cheios de admiração. Ao ouvir a história, os olhos de Tinkatuf brilharam com uma compreensão repentina, lembrando-se da vez em que Palmote voou pela fumaça durante um incêndio florestal, envolto em uma capa vermelha, procurando por Pokémon necessitados. Tinkatuf virou-se para Palmote com admiração renovada. Uau! Ao ver a expressão de Tinkatuf, Naoki riu baixinho, assentindo enquanto Palmote corava levemente. É isso mesmo. Palmote também é um super-herói.
Com isso, os olhos de Palmot brilharam. Inspirado pela história de Thor, ele apertou o martelo com mais força, determinado a seguir aqueles passos heróicos. Concentrando-se intensamente, Palmot invocou a energia elétrica dentro de si. Num piscar de olhos, uma onda crepitante de eletricidade irrompeu do corpo de Palmot, canalizando-se para o martelo. O metal brilhou com raios poderosos, iluminando a área ao redor. Palmot olhou com admiração para o martelo brilhante, deixando escapar um grito de surpresa. Pamo! Capítulo 275. Entra em cena, Deus do Trovão Palmot. Pamo, Pamo. Eu sou Palmot, o Deus do Trovão, para a glória do rancho. 5 minutos depois, Palmot estava voando pelo rancho, martelo na mão, alegremente pelo ar como uma criança com um brinquedo novo. Nauki e Tinkatuf estavam lá embaixo, observando com sorrisos. Após a surpresa inicial, Palmot rapidamente se apaixonou pelo martelo. Para abraçar plenamente o papel do super-herói Thor, que Nauki acabará de descrever, Palmot chegou a voltar ao seu quarto para vestir uma capa vermelha. Agora, ele era a cara do lendário Deus do Trovão. Os pensamentos de Nauki voltaram ao momento em que Palmot eletrificou o martelo, e ele refletiu. A julgar pela forma como o martelo conduzia eletricidade, as penas de Corviknig usadas em sua fabricação são excelentes condutoras. Elas combinam perfeitamente com as habilidades elétricas de Palmot. Com a eletricidade fluindo por ele, o poder do martelo é amplificado. E pelo que posso ver, Palmot aprendeu instintivamente a brandi-lo como um profissional, sem nenhuma instrução. Será que isso é um movimento seu? O martelo de Thor? Eu me pergunto se as regras de batalha da Liga Paldia permitiriam que Palmot usasse uma arma como essa em uma batalha, ele ponderou. Mas deveria ser permitido, certo? Ele pensou com um sorriso. Afinal, Pokémon como Tinkaton entram em batalhas empunhando martelos, e até Pokémon como Tandemaus e Dragapult trazem suas famílias inteiras para apoiá-los. Nesse sentido, este martelo pode ser considerado a arma característica de Palmot. Daquele dia em diante, Palmot não seria apenas um Palmot comum, mas um indivíduo único em sua espécie, alguém que o rancho chamaria orgulhosamente de Palmot Deus do Trovão. Nauki sentiu uma profunda satisfação ao perceber que estava ajudando a criar uma nova lenda. Estava animado para ver até onde Palmot, que agora havia abraçado sua pessoa de Deus do Trovão, chegaria no futuro. Naquele momento, a irmã Indeda saiu de casa e o chamou. Ai ai. Nauki percebeu que precisava de algo. Então ele se voltou para Palmot e Tinkatuf. Vocês dois brincam aqui. Palmot, a família de Tinkatuf tem um talento natural com armas como martelos. Se precisar de orientação, fique à vontade para pedir conselhos a ela. Os olhos de Palmot brilharam de entusiasmo. Virando-se para Tinkatuf, perguntou ansiosamente. Pamo? Tinkatuf, pega um pouco de surpresa pela admiração de Palmot, pareceu tímido, mas assentiu confiantemente. Uau! Tinkatuf respondeu com um sorriso orgulhoso. Nauki estava certo. Tinkatuf e seus semelhantes tinham um domínio instintivo dos martelos, como se essas habilidades estivessem enraizadas em sua própria natureza. Ao ver a resposta de Tinkatuf, Palmot pediu ansiosamente ao amigo que lhe ensinasse a arte de manejar o martelo. A pequena ferreira, Tinkatuf, ficou emocionada por finalmente poder ajudar. Desde que fora resgatada, ela morava no rancho, desfrutando de refeições e cuidados. Agora, ela tinha a chance de usar seus talentos e não poderia estar mais feliz. Sem hesitar, Tinkatuf concordou. Com seus martelos nas mãos, Palmot e Tinkatuf apertaram as patas e foram até uma área aberta para praticar suas habilidades com o martelo juntos. Enquanto isso, Nauki se virou e voltou para dentro. Assim que entrou na sala, ouviu o som do videofone tocando. Quem poderia estar ligando a essa hora? Nauki se perguntou, um pouco surpreso. Ele foi até o telefone e atendeu, e a tela se iluminou com o rosto familiar do professor Sada. Faz um tempo, Nauki e o professor Sada o cumprimentou com um sorriso. Após um breve momento de surpresa, Nauki rapidamente se recompôs. É bom vê-lo novamente, professor. Coraidon está lá fora. Posso chamá-lo, se quiser. Mas a professora Sada balançou a cabeça com um sorriso gentil. Não vou chamar o Coraidon desta vez. Na verdade, preciso pedir um favor pessoal. Nauki pescou surpreso por um momento e então disse, claro, pode falar. É sobre Arven. Ao mencionar o filho, uma expressão de culpa cruzou o rosto da professora Sada. A pesquisa na área 0 está em um estágio crucial. O professor Turo e eu não podemos sair daqui por longos períodos. Arven teve que viver sozinho durante a maior parte da infância. Devemos muito a ele. Quando conversamos ontem, ele parecia tão sozinho, sentado naquele quarto escuro. Comparado com crianças da idade dele, ele é solitário demais, maduro demais. Turo e eu sempre quisemos que ele experimentasse mais o mundo, que encontrasse coisas que o fizessem feliz. Mas ele tem se mostrado retraído, desinteressado pela maioria das coisas. Quando mencionei seu rancho ontem, porém, ele pareceu intrigado. Então, estou ligando para perguntar se você estaria disposto a hospedar Arven por alguns dias, para que ele tenha a chance de vivenciar algo novo e revigorante. Como agradecimento. Nesse ponto, o professor Sada fez uma pausa, depois sorriu e acrescentou. Na última vez que você visitou a Área 0, sei que não teve a oportunidade de capturar um dos Pokémon Paradoxos que esperava. Recentemente, o Instituto de Pesquisa Pokémon Paradoxo fez alguns avanços significativos. Se um Pokémon Paradoxo adequado para esta era for integrado com sucesso, Turo e eu faremos o possível para garantir que você tenha a chance de cuidar dele. Nauki. Ele soltou um suspiro, e um pequeno sorriso com toques de simpatia surgiu em seu rosto. Claro, eu ficaria feliz em ajudar. Mas professor, como você sabe, isso pode ser apenas uma solução temporária, não permanente. O professor Sada suspirou. Eu sei. Falhamos com Arven como pais, mas parece que não há nada que possamos fazer agora. Nauki soltou um suspiro silencioso, sentindo o peso de suas palavras. Assim seja.
Se Arven estava destinado a um futuro desafiador, Naoki queria dar a ele algumas memórias queridas da infância para levar consigo. Sem dizer mais nada, ele silenciosamente aceitou o pedido do professor Sada. Muito obrigado, disse o professor Sada, agradecido. Em uma semana, o instituto terá um recesso, e Turo e eu retornaremos a Paldia para buscar Arven na sua casa. Entendido, respondeu Naoki com um aceno de cabeça. Depois que a ligação terminou, Naoki ficou pensativo por um momento antes de subir as escadas para preparar um quarto de hóspedes para Arven. Um hóspede chegará ao rancho em alguns dias, disse Naoki aos irmãos Indeedei enquanto arrumava a cama. Ele é filho de 2 médicos. O nome dele é Arven. Ai ai. O ancião Indeedei assentiu alegremente, prometendo que eles cuidariam muito bem do seu convidado. Naoki sorriu. Já conhecia Arven, era uma criança sensata e educada, madura para a idade. Segundo o professor Sada, se Arven pegasse o táxi voador Skolkabili em Mesagoza, ele provavelmente chegaria ao rancho amanhã à tarde. Com isso em mente, Naoki arrumou o quarto, garantindo que estivesse aconchegante e acolhedor, e então esperou com seu Pokémon pela chegada de Arven. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, Naoki estava na adega verificando um lote de vinho de frutas quando ouviu uma comoção lá fora. Arven deve estar aqui, pensou ele, parando seu trabalho para sair e cumprimentá-lo. Mas quando ele saiu, ficou surpreso ao ver um carro preto e luxuoso parando em frente ao rancho. Naoki piscou, confuso. Sob seu olhar curioso, 2 pessoas saíram do carro. O primeiro era um homem idoso, de cabelos grisalhos, elegantemente vestido com um terno preto sobre uma camisa branca, um distinto mordomo. A segunda era uma menina pequena com um rabo de cavalo, de olhos brilhantes e cheia de energia. Assim que a garota saiu, seus olhos se fixaram em Naoki. Com um olhar determinado, ela tirou uma pokebola vermelha e branca do bolso e a ergueu com um sorriso animado. Lute comigo, Naoki. O velho mordomo ao lado dela deu um suspiro exasperado. Senhorita Nemona, por favor, a senhora está ansiosa demais. Nemona? A mente de Naoki fervilhava. Será que aquela jovem espirituosa era mesmo Nemona? Mas por que ela estaria aqui? Naquele momento, o velho mordomo se aproximou de Naoki com uma reverência educada. Peço desculpas, senhor rancheiro. Aqui é a senhorita Nemona. Depois de ver você e seu Dragonite na TV, a senhorita Nemona insistiu em vir aqui para desafiá-lo para uma batalha Pokémon. Ao ouvir essas palavras, Naoki rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Ele olhou para a jovem espirituosa à sua frente e pensou, ela é realmente Nemona, sempre seguindo seu coração e fazendo o que quer. Mas, assim que Naoki abriu a boca para explicar que não era um treinador, uma figura rosa de repente surgiu sobre o rancho. A figura usava uma capa vermelha ousada e descia majestosamente, martelo na mão, com o vento fazendo sua capa ondular. Esse Pokémon é. A atenção de Nemona foi imediatamente capturada. O mordomo idoso ao lado dela parecia atordoado e boquiaberto. Um palmote voador? Ele piscou, imaginando se a idade estaria pregando peças em sua visão. E era um raro palmote rosa. Sem perceber que os 2 convidados estavam observando, Palmote pousou orgulhosamente na frente de Naoki. Pamo, eu já dominei o uso do martelo. Ansioso para demonstrar, Palmote não esperou por uma resposta. Com uma onda de energia, uma eletricidade azul irrompeu de seu corpo, cobrindo-o com uma energia crepitante e lançando um brilho azul claro em seus olhos. A poderosa energia elétrica foi canalizada para o martelo de Palmote. Com um golpe poderoso, Palmote o arremessou para o alto. O martelo girou rapidamente, ganhando velocidade e finalmente explodindo em uma explosão de raios e faíscas. No auge, Palmote soltou um triunfante Pamo, antes de mergulhar do céu e atacar com seu martelo carregado de trovão. Por um momento, faíscas elétricas brilhantes irromperam em todas as direções, e o solo antes plano agora tinha uma cratera considerável deixada pelo impacto. Os olhos de Naoki se arregalaram, surpreso com a exibição. Que tipo de movimento é esse? E como ele é tão poderoso? A força e o espetáculo de tudo isso estavam além de qualquer coisa que Naoki poderia ter previsto. O velho mordomo ficou em choque, completamente sem palavras, enquanto olhava para o incomum Palmote à sua frente. Aquele movimento, o que foi aquilo? Ele não se lembrava de ter visto nada parecido antes. E aquele Pokémon rosa e de aparência delicada. Seria mesmo o familiar Palmote? Nemona, parada ao lado dele, estava praticamente brilhando de excitação enquanto observava Palmote de uma curta distância. Ela cerrou os punhos ansiosamente, com os olhos brilhando. Isso foi incrível. Pamo. Só então Palmote notou os visitantes. Virou-se e seu olhar pousou no velho mordomo e em Nemona. Nemona não perdeu tempo. Com um clarão de luz branca, ela soltou seu pequeno e peludo esprigatito de uma pokebola, com seu espírito de luta em chamas. Senhor rancheiro, por favor, faça uma batalha Pokémon comigo. Ao ouvir isso, Naoki olhou para Palmote, que também olhou para o pequeno esprigatito. O esprigatito olhou para o imponente Palmote com os olhos arregalados, visivelmente surpreso ao ver um Pokémon tão poderoso que podia até voar. Pamo. Palmote inclinou a cabeça, confuso, e olhou para Naoki. Naoki se virou para Nemona e disse, isso não é um pouco demais? Nemona fez uma pausa, um pouco surpresa. Naoki continuou, se houver uma diferença significativa de força, forçar uma batalha pode ser prejudicial. Um treinador qualificado sabe que não deve forçar seus Pokémon a situações como essa. A expressão de Nemona se suavizou, entendendo o raciocínio. Ela olhou para seu Pokémon, depois novamente para sua Pokébola e finalmente devolveu o esprigatito. O velho mordomo, finalmente recuperado do choque, olhou ao redor para os outros Pokémon reunidos devido à comoção. Rapidamente percebeu que aquele rancho não era um lugar comum. E o homem diante dele não era qualquer fazendeiro. Ele provavelmente era um treinador poderoso que vivia em reclusão. Graças aos seus anos de experiência, o velho mordomo se recompôs. Vendo que Nemona havia desistido de seu pedido de batalha, dirigiu-se a ela gentilmente.
Senhorita Nemona, talvez você possa ter uma batalha Pokémon com este treinador quando for um pouco mais velha. Os olhos de Nemona brilharam e sua decepção anterior desapareceu. O velho mordomo, sorrindo, virou-se para Naoki e perguntou educadamente: Senhor rancheiro, podemos dar uma olhada no seu rancho? Nunca vimos tantos dragonites antes. A senhorita Nemona e eu teríamos prazer em pagar a entrada. Naoki piscou, mas logo entendeu o propósito deles. Queriam que Nemona experimentasse Pokémon poderosos como o Dragonite em primeira mão, provavelmente para inspirar e enriquecer seu treinamento. Como esperado de uma jovem de uma família rica. Balançando a cabeça amigavelmente, Naoki disse: não precisa pagar nada. Se quiser fazer um tour, por favor, me siga. O velho mordomo curvou-se levemente. Muito obrigado. Naoki estava prestes a começar o passeio quando de repente ouviu uma voz atrás dele. Com licença. Virando-se, Naoki avistou Arven, que aparentemente acabará de chegar. Ele estava parado a uma curta distância, erguendo a mão desajeitadamente em cumprimento. Naoki levantou uma sobrancelha, divertido. Que timing. Primeiro Nemona, agora Arven. Só falta Penny e o trio estará completo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276, Flocos de Neve e Corações Saudosos. Senhor Naoki. Arven agarrou as alças da mochila com força, olhando para Naoki com um toque de apreensão. Naoki lhe ofereceu um sorriso tranquilizador. Bem-vindo, Arven. Não se preocupe, o professor Sada já me disse que você ficaria aqui pelos próximos dias. Ao ouvir isso, Arven relaxou visivelmente. Tendo crescido sozinho, ele se tornará bastante autossuficiente. Quanto a visitar o rancho de outra pessoa, ele não conseguia deixar de se sentir um pouco ansioso por ser um fardo para o Sr. Naoki. Arven caminhou com sua mochila, e seu comportamento tranquilo chamou a atenção de Nemona e seu mordomo que estavam por perto. Professora Sada. Nemona entendeu o nome rapidamente. Como um treinador iniciante, todos em Paldia conheciam o professor Sada, o professor Pokémon pioneiro que desenvolveu a tecnologia de terastalização, permitindo que os Pokémon se transformassem durante as batalhas. Espere, você é filho do professor Sada? Nemona perguntou surpresa. Arven olhou para a menina mais nova e assentiu em silêncio. Uau! Os olhos de Nemona brilharam de entusiasmo. O professor Sada e o professor Turo são os melhores pesquisadores de Paldia. Aliás, vocês sabem lutar? Querem travar uma batalha Pokémon comigo? Arven. Naoki, percebendo a hesitação de Arven, falou: Nemona, Arven acabou de chegar. Ele deve estar cansado da viagem e provavelmente precisa descansar. Ao dizer isso, um pensamento curioso passou pela cabeça de Naoki. Era como se ele estivesse cuidando do filho de um amigo. Tudo bem, disse Nemona com um toque de decepção. O mordomo ao lado dela deu um sorriso resignado. Senhorita Nemona, talvez a senhora possa descansar um pouco? Nemona balançou a cabeça energicamente. Não estou cansada. Senhor rancheiro, onde estão os dragonites? Posso vê-los? Claro, respondeu Naoki sorrindo. Eles estão ali, tomando sol sob as árvores. Ele liderou o grupo pelos campos até chegarem a um prado aberto. Lá muitos Pokémon se reuniram. Além de 4 dragonites e vários dragonairs, Glaceon e Ciclizar estavam correndo alegremente pela grama. Mais à frente, Coraidon estava deitado na grama, aproveitando preguiçosamente a tarde tranquila. Atrás deles, num pasto cercado por uma cerca de madeira, 3 Gogoats pastavam. Do outro lado da cerca, 2 cavalos elegantes, um preto meia-noite e o outro branco neve, galopavam graciosamente. Em um deles, um Pokémon pequeno, porém misterioso com um capacete imponente. A visão tirou o fôlego de Nemona. Dragonair, Dragonite, Ciclizar, Glaceon, Gogoat, e tantos outros que eu nunca vi antes. Ela mal conseguia conter sua excitação. É este o paraíso? Com isso, Nemona correu em direção aos Pokémon, seu coração transbordando de alegria ao ver tantos Pokémon raros e maravilhosos. O velho mordomo tentou chamá-la de volta, senhorita Nemona, mas não adiantou. Com um suspiro, o homem de cabelos brancos deu um sorriso resignado. A senhorita Nemona é sempre tão cheia de energia. Naoki observou com um sorriso divertido. Eu percebi. Virando-se para Arven, que estava ao seu lado, Naoki acrescentou: o rancho mudou muito ultimamente e muitos Pokémon novos se juntaram a nós. Gostaria de dar uma olhada? Arven estava interessado, embora não fosse tão rápido em sair correndo quanto Nemona. Em vez disso, fez uma reverência educada. Muito obrigado, senhor Naoki. Vamos então. Naoki e Arven alcançaram Nemona, que agora estava parada com os olhos arregalados na frente de Coraidon, maravilhada com o grande e poderoso Pokémon. Coraidon, que descansava com os olhos fechados, sentiu a presença próxima e abriu um olho. Reconhecendo Nemona, fechou os olhos novamente com indiferença. Quem era? Ah, era aquele humano de novo. Coraidon se lembrava bem dela. Seu nome era Nemona e ao longo dos anos, ela visitava o rancho com frequência, sendo a paixão por batalhas Pokémon a fazia voltar sempre. Seja desafiando as Gogoats em suas provas de grama ou Palmote em suas provas de relâmpago ou mesmo tentando enfrentá-lo, Coraidon se lembrava de cada visita. Senhor Naoki, que tipo de Pokémon é esse? Perguntou Nemona com a voz cheia de admiração. Isto? Naoki respondeu com um sorriso caloroso. Este é Coraidon. Corraidon, ecoou Nemona. Naoki assentiu. É o nome que a professora Sada lhe deu. Coraidon foi descoberto pela própria professora Sada. Que legal, disse Nemona animada. Aposto que é incrivelmente forte. Naoki riu baixinho. Sim, Coraidon é um Pokémon poderoso. Ele tem protegido este rancho e nos ajudado a crescer e prosperar. Graças a Coraidon, conseguimos transformar o rancho no que ele é hoje. Um Pokémon tão forte. Mal posso esperar para batalhar com ele um dia.
Os olhos de Nemona brilharam de determinação, embora ela soubesse que ainda não era uma treinadora. Mas um pensamento se enraizou em sua mente. Quando ela finalmente se tornasse uma treinadora, ela voltaria aqui para desafiar Coraidon e Palmote. Depois de admirar Coraidon, Nemona correu até os Dragonites. Naoki, acompanhado de Arven, seguiu-a e dirigiu-se aos dois, gesticulando para os Dragonites. Esses Dragonites trabalham como Pokémon de entrega aqui. Todas as manhãs, eles chegam para me ajudar a entregar mercadorias aos clientes que fizeram pedidos. Os Dragonites gritaram alegremente, acenando para Naoki. Tão fofos! Os olhos de Nemona brilharam enquanto ela observava os Dragonites, completamente cativada por suas expressões adoráveis. Enquanto isso, o velho mordomo ao lado dela olhava para Naoki com crescente espanto. Dragonite é um Pokémon tão raro, pensou, mas este jovem não só cria vários deles, como até os usa para entregar mercadorias. Que extravagância! Lidar com um Pokémon tão raro com tanta facilidade. Certamente, esse garoto não era uma pessoa comum. Naquele momento, Calyrex, o rei das colheitas abundantes, passou em seu cavalo espectral Sectrier. Ao se aproximar, diminuiu o passo e cumprimentou Naoki respeitosamente à distância. Outro Pokémon que ela nunca tinha visto. Os olhos de Nemona se arregalaram de excitação, sentindo-se quase sobrecarregada. Senhor Rancheiro, que tipo de Pokémon é esse? Naoki os apresentou com um sorriso. Aquele é Calyrex, o rei da colheita abundante. O Pokémon que ele monta é Sectrier, seu leal corcel. Nemona não registrou imediatamente a palavra rei, mas o velho mordomo ao lado dela a captou. Rei? Ele ficou surpreso, olhando para o Pokémon de aparência majestosa com um toque de admiração. Você disse, rei? Naoki assentiu. Sim, é exatamente isso. O nome dele é Calyrex, e ele é conhecido como Rei das Colheitas Abundantes, um Pokémon lendário. O Rei das Colheitas Abundantes? Nemona e Arven olharam para Naoki, com curiosidade estampada em seus rostos. Naoki assentiu gentilmente e começou a contar a história. Há muito, muito tempo, o Rei das Colheitas Abundantes cavalgou seu amado corcel pelas terras. Seu poder era tão grande que quando levantava a mão esquerda, as plantações amadureciam, e quando levantava a mão direita, as flores desabrochavam. Nos tempos antigos, ele usava esse poder para trazer prosperidade e alegria ao povo, enriquecendo toda a região. Isso é incrível! Nemona exclamou com os olhos arregalados de admiração. Arven, percebendo o peso da história, pareceu quase incrédulo. Um Pokémon lendário? Os olhos do velho mordomo se arregalaram enquanto ele assimilava tudo. Um Pokémon lendário. Então eles não são apenas mitos, ele murmurou. A noção de Pokémon lendários era algo que todos já tinham ouvido falar. Criaturas de imenso poder, raramente vistas por olhos humanos e que se acreditava existirem apenas em lendas antigas. Arven pensou nas lendas que lera em Paldea, como o misterioso Pokémon selado do desastre da Era do Antigo Reino. Mas essas histórias pareciam distantes, quase intangíveis. Senhor Naoki, começou Arven ainda tentando processar, acho que nunca ouvi falar dessa lenda em Paldea. Naoki sorriu suavemente. Isso porque tudo que acabei de compartilhar vem das lendas antigas da região de Galar. Calyrex, o rei das colheitas abundantes, é um Pokémon que encontrei lá. A região de Galar? Isso faz sentido. Os olhos de Arven brilharam com compreensão, maravilhado com a conexão. O velho mordomo que acompanhava Nemona parecia igualmente atônito. Suas suspeitas se confirmaram. Aquele jovem fazendeiro não era de fato uma pessoa comum. E pensar que um treinador tão poderoso escolheria viver tranquilamente em um lugar como este. Ele tinha a sensação de que em breve o nome de Naoki e seu rancho se espalhariam por toda a região de Paldea. Quando o relógio bateu 5 horas da tarde, o velho mordomo e uma Nemona muito satisfeita se prepararam para partir. Nemona olhou pela janela com um sorriso. Embora não tivesse tido a chance de lutar contra Dragonite, ela tinha visto tantos Pokémon incríveis. Mas ela não era de desistir. Observando o rancho ficar menor pelo espelho retrovisor, Nemona decidiu. Um dia, voltarei aqui para desafiar Dragonite, Palmote e aquele Pokémon incrível, Coraidon. O velho mordomo, percebendo a determinação nos olhos dela, ofereceu-se para encorajá-la. Senhorita Nemona, um dia você será uma treinadora extraordinária. Sim, vou dar o meu melhor. De volta ao rancho, Naoki ficou parado na porta, observando o carro que transportava Nemona e o velho mordomo desaparecer na distância. Eu não esperava que Nemona visitasse o rancho tão de repente, ele refletiu, rindo baixinho. Desta vez, ela conheceu Coraidon e Arven. Se tudo correr como esperado, imagino que aventuras nos aguardam. O pensamento o divertiu e ele se viu ansioso pelo futuro. Tudo bem, disse ele, espreguiçando-se, é hora de dormir. Naoki levou Arven de volta para dentro enquanto a noite escurecia, com cada Pokémon indo para seus aposentos aconchegantes para descansar. Arven, agora de pé na sala de estar, olhou ao redor para a sala cheia de Pokémon. Apesar da empolgação inicial, de repente pareceu um pouco reservado. Ao ver isso, Naoki deu um sorriso tranquilizador. Não fique tão nervoso. O Dr. Sada e eu somos amigos. Você pode tratar este lugar como se fosse seu lar. Obrigado, Arven murmurou baixinho, expressando sua gratidão. Naoki sorriu calorosamente. Os Indeedis reservaram um quarto para você no segundo andar. Espero que se sinta confortável. Com isso, ele chamou o ancião Indeedei e pediu que ele mostrasse seu quarto a Arven. O ancião Indeedei respondeu com um aceno calmo. Aiê. Naoki acrescentou, pode prosseguir. Vou começar a preparar o jantar. O ambiente era acolhedor, com uma lareira aconchegante crepitando suavemente, preenchendo o ambiente com aconchego e conforto. Sentindo a atmosfera acolhedora e a gentileza de Naoki, os olhos de Arven subitamente marejaram, e ele teve que piscar para conter algumas lágrimas. Abaixando a cabeça rapidamente, ele conseguiu
conseguiu conter suas emoções, murmurando um pedido de desculpa silencioso a Naoki pelo problema antes de seguir em Deeden escada acima. Naoki o observou partir com uma risadinha, balançando a cabeça. Então, ligou a TV para assistir ao noticiário da noite enquanto começava a preparar o jantar para o Pokémon. Lá fora, o vento frio uivava, mas lá dentro, os Pokémon estavam reunidos ao redor da lareira, descansando em tapetes macios e no sofá, se aquecendo. Alguns até se esticando confortavelmente para expor suas barrigas fofas. A voz do âncora do tempo ecoou na TV. Prevê-se neve em Paldea nas primeiras horas de amanhã. Aconselhamos todos os cidadãos a se prepararem para a chegada da frente fria. Neve? Naoki ficou agradavelmente surpreso e depois de pensar um pouco, percebeu que aquela era realmente a estação. A neve cairia perfeitamente. Ele já conseguia imaginar seus Pokémon construindo bonecos de neve e fazendo uma divertida guerra de bolas de neve no rancho. Cantarolando uma melodia alegre, Naoki sentiu uma onda de excitação e começou a esperar ansiosamente pela neve que se aproximava. Enquanto isso, do outro lado do mundo, havia uma ilha cercada por um vasto oceano azul. Mel e Teddiursa estavam segurando um punhado de cebolinhas, acenando para um Farfetch'd que tinham acabado de ajudar. Não muito tempo atrás, eles chegaram a esta ilha e encontraram Farfetch'd na floresta, que parecia estar em perigo. Farfetch'd explicou que um Pokémon selvagem com gosto por plantas havia aparecido recentemente na floresta, devorando as raízes e cebolas que ali cresciam. Sem sua fonte habitual de armas, Farfetch'd sentiu-se indefeso e pediu ajuda à equipe da grande expedição. Mel e Teddiursa assumiram a missão. Ao chegarem à orla da floresta, descobriram que o intruso era, na verdade, um pequeno e faminto Deerling. O pobre Deerling havia migrado de uma floresta distante que havia sido desmatada por humanos, deixando-a sem comida. Ele veio até aqui por desespero. Para resolver a situação pacificamente, Mel e Teddiursa compartilharam parte de seu precioso estoque de frutas com Deerling, ajudando-o a encher seu estômago vazio. Agradecido pela gentileza, Deerling prometeu não comer mais nenhuma das preciosas cebolas de Farfetch'd. Com o assunto resolvido, Farfetch'd presenteou Mel e Teddiursa com um novo maço de cebolas em agradecimento. Enquanto Farfetch'd desaparecia na floresta, Teddiursa olhou para o embrulho em suas patas e disse: Ursa, eles têm um gosto um pouco estranho. Mel inclinou a cabeça e gritou: Mel, devemos comê-los? Teddiursa suspirou: Ursa, não é muito saboroso. Lembrando-se de como Farfetch'd usou essas cebolas como armas, Teddiursa pensou que elas poderiam ser úteis para outros Pokémon. Uma ideia surgiu de repente em sua mente. Ele decidiu enviar as raízes de cebola de volta para Naoki no rancho para ver se algum dos Pokémon de lá poderia usá-las. Pensando em Naoki, a figura alta de seu amado zelador veio à mente, e o coração de Teddiursa ficou pesado com uma pontada de saudade de casa. Ele sentia falta de Naoki, sentia falta do rancho e sentia falta das guloseimas deliciosas que Naoki sempre fazia para ele. Percebendo a expressão de Teddiursa, Mel inclinou a cabeça. Mel, o que há de errado? Teddiursa respondeu honestamente. Ursa, sinto falta do Naoki. Mel, que nunca havia sentido saudades de casa antes, refletiu sobre essa sensação estranha. Depois de um momento, piou alegremente. Mel, então vamos voltar para o rancho. Capítulo 277. Esconde-esconde na neve. Em 14 de novembro do ano 198 do calendário da Aliança, a região de Paldea experimentou sua primeira nevasca forte da temporada. A neve caiu sem parar por um dia e uma noite inteiros. Quando finalmente parou, um paraíso invernal de tirar o fôlego se estendia até onde a vista alcançava. Assim que a neve parou, os Pokémon, curiosos e animados para explorar, pediram a Naoki que os ajudasse a amarrar cachecóis para se aquecerem. Naoki atendeu e logo com os cachecóis enrolados, um grande grupo de Pokémon irrompeu pela porta e entrou na neve. Num instante, a neve intocada ficou pontilhada de pequenas pegadas em forma de flores de ameixeira. Bem no meio da confusão estava Palmote, que, tomado pela excitação, tropeçou acidentalmente em uma pedra escondida sob a neve. Com um suave plop ele caiu de cara, deixando uma marca na neve com o formato do seu corpo. Ao ver isso, os outros Pokémon pararam e se reuniram para se certificar de que Palmote estava bem. Palmote, coberto de neve e parecendo um pouco atordoado, sorriu e soltou um alegre pamo. Naoki e Arven seguiram atrás, sorrindo enquanto observavam a cena se desenrolar. Calma, gritou Naoki. Pamo. Palmote respondeu com um latido feliz, levantando-se rapidamente da neve. Vendo seu entusiasmo, os outros Pokémon se juntaram a ele, rindo e brincando, correndo pela neve como crianças vivenciando isso pela primeira vez. Ao lado de Arven estava Mabochif, observando a cena animada com um toque de desejo nos olhos. Naoki percebeu isso e o encorajou. Mabochif, você é bem-vindo para se juntar a eles. Mabochif olhou para cima surpreso. Arven afagou-lhe a cabeça gentilmente, sorrindo. Vá brincar com todo mundo. Estarei aqui, não se preocupe. Com um latido animado, os olhos de Mabochif brilharam. Naoki então chamou Alcremie, pedindo que ela tocasse ao lado de Mabochif. O alegre e animado Alcremie concordou alegremente, levando Mabochif para se juntar aos outros. Observando Mabochif, Naoki se virou para Arven e perguntou gentilmente: Mabochif sempre esteve com você? Arven respondeu com sinceridade: Nunca estive realmente sozinho. Mabochif esteve ao meu lado o tempo todo. Meus pais o deram para mim. Ele está ao meu lado desde que nasci. Ao ouvir isso, Naoki assentiu, pensando consigo mesmo que fazia sentido. Não é de se espantar que no jogo, Arven tenha viajado por Paldea em busca de uma cura para Mabochif. Uma criança como Arven deve ser profundamente sentimental.
Você sempre morou em Mesagoza? Perguntou Naoki. Arven respondeu honestamente: nem sempre. Às vezes, meus pais me levavam ao laboratório de pesquisa da Área Zero, e eu ficava lá por um tempo. Entendo. Naoki fez uma pausa, mas de repente se lembrou de algo. A propósito, você vai fazer 10 anos ano que vem, não é? Arven olhou para ele, surpreso. Como você sabia? Você não se lembra? O professor mencionou isso da última vez que você veio aqui, disse Naoki com um sorriso. Arven pensou novamente e depois de um momento lembrou-se. Naoki continuou. Então, quais são seus planos para o ano que vem? Você se tornará um treinador Pokémon ou talvez frequentará a Academia Paldea? Eu não sou muito bom em batalhas Pokémon, Arven admitiu hesitante, e não tenho muita certeza do que quero fazer. Naoki fez uma pausa, contendo um sorriso. Ali estava Arven que no jogo conseguia batalhar com 6 Pokémon acima do nível 60, alegando não ser muito bom em batalhas. Como ele reagiria se realmente tentasse? Mas Naoki também se lembrou de que o verdadeiro sonho de Arven não era se tornar um treinador poderoso. Ele queria se tornar um chefe que pudesse criar refeições nutritivas para revigorar os Pokémon. Era isso que eles chamavam de um chefe que também sabe lutar. Contendo uma risada, Naoki o encorajou. Se não tiver certeza, pode tentar a Academia Paldea. Talvez encontre a resposta lá. Sim, Arven assentiu seriamente. A essa altura, os Pokémon que brincavam na neve já haviam começado a construir bonecos de neve sob a liderança de Koraidon. No entanto, a técnica de Koraidon deixava a desejar. Seu boneco de neve tinha uma cabeça gigante e um corpo minúsculo. Vendo isso, Naoki se aproximou com Arven rindo baixinho. Para fazer direito, a bola de neve em cima não pode ser muito grande. Enquanto ele falava, uma imagem de Calyrex, o rei das colheitas abundantes, surgiu em sua mente. Naoki fez uma pausa e mudou rapidamente de abordagem. Ou melhor dizendo, pode ser grande. Você pode até fazer bonecos de neve que parecem Pokémon diferentes. Koraidon pareceu entender imediatamente. Começou a recolher neve com entusiasmo usando suas grandes patas. Os outros Pokémon se juntaram a eles e logo, uma série de bonecos de neve estranhos e de formatos únicos pontilharam o campo nevado. Naoki suspirou divertido, mas cedeu com um sorriso. Bem, afinal, eles são Pokémon. Não se pode esperar perfeição. Naoki olhou ao redor da paisagem nevada, seu olhar pousando nos Indeedens próximos. Uma ideia lhe ocorreu ao se lembrar de um belo labirinto de sebes que vira certa vez em uma grande propriedade, onde Pokémon brincavam de esconde-esconde em seus caminhos sinuosos. Um pensamento lhe ocorreu. E se ele criasse um pequeno labirinto de gelo ali para os Pokémon explorarem? Animado, ele se aproximou de Glaceon, que observava calmamente os outros Pokémon brincando na neve com um sorriso sereno. Para Glaceon, que crescerá nas montanhas congeladas cobertas de neve, aquela paisagem invernal não era novidade. Quando Naoki se aproximou, Glaceon virou a cabeça com olhos curiosos. Boi! Tem um momento? Preciso pedir um favor. Naoki sorriu, explicando sua ideia para um labirinto de gelo. Glaceon ponderou o plano por um momento, depois assentiu ansiosamente. Bui! Perfeito. Vamos tentar sim? Perguntou Naoki, já sentindo a emoção de colocar a ideia em prática. Com um aceno animado, Glaceon seguiu Naoki até uma área ampla e aberta. Tudo bem, Glaceon disse Naoki, dando um passo para trás para dar espaço. Comece usando o raio de gelo para criar uma parede de gelo. Bui! Glaceon respondeu com entusiasmo, assumindo uma postura firme. Abriu a boca e lançou um raio gélido que varreu o chão nevado, formando instantaneamente uma parede sólida, azul-gelo, onde quer que tocasse. Fantástico! Assim mesmo! Exclamou Naoki, vendo a fluidez com que a primeira parede se formou. Agora vamos conectar mais paredes para moldar o labirinto. Com um determinado bui. Glaceon continuou, mirando precisamente seu raio de gelo para criar paredes que se estendiam pela neve, seção por seção. Começando com 4 paredes externas, Glaceon delineou uma grande área quadrada. Então, com a orientação de Naoki, adicionou uma rede de paredes menores de comprimentos variados, construindo caminhos e curvas dentro do espaço. Logo, todo o labirinto tomou forma, um grande playground de labirinto de gelo com 2 entradas. Os caminhos sinuosos se conectavam, embora apenas uma rota verdadeira levasse à saída. Assim que Glaceon terminou de criar o labirinto, uma multidão de Pokémon se reuniu, admirando as imponentes paredes de gelo que se erguiam do chão. Naoki ficou igualmente impressionado com a estrutura impressionante que Glaceon havia conseguido criar. As paredes de gelo eram até mais altas do que ele. Claramente, os batidos cremosos que Glaceon apreciou durante todo o verão haviam alimentado bem sua energia. Ótimo trabalho, Glaceon! Elogiou Naoki acariciando gentilmente a cabeça de Glaceon. Em seguida, virou-se para os Pokémon reunidos e explicou as regras do esconde-esconde com entusiasmo. Certo, pessoal, é assim que funciona o esconde-esconde, anunciou Naoki. Uma equipe se esconde e a outra tem que encontrar todos os Pokémon escondidos. Se os caçadores encontrarem todos, eles vencem. O primeiro Pokémon capturado se tornará o caçador na próxima rodada, continuou ele. Todos entenderam? Alguns Pokémon assentiram animadamente, enquanto outros pareceram um pouco confusos. Mas logo os olhos de Palmote brilharam e ele exclamou, Pamo. Ele entendeu. Pairando um pouco acima do chão, Palmote gritou para os outros, Pamo. Ele estava se voluntariando para ser o primeiro a procurar. Naoki riu baixinho, mas levantou a mão para impedi-lo. Espere aí, Palmote. Nada de voar ou usar golpes especiais enquanto estiver procurando. O rosto de Palmote se fechou surpreso com a regra. Não voar? Então como ele encontraria todo mundo? Naoki sorriu. Você terá que confiar nos seus olhos, Palmote. Palmote parou refletindo. Depois de um momento, assentiu com confiança. Não vendo objeções dos outros Pokémon, Naoki bateu palmas. Então, pessoal, podem começar a se esconder. Quando Palmote contar até 50, ele começará a procurar por vocês. Tentem não serem pegos cedo demais.
os Pokémon se dispersaram, cada um correndo para dentro do labirinto, empolgados. Eles serpenteavam pelos caminhos congelados, procurando os esconderijos perfeitos. Até Coraidon, normalmente calmo e sereno, foi tomado pela empolgação, correndo para dentro do labirinto para se esconder. Fechando os olhos, Palmot começou a contar em voz alta, conforme as instruções de Naoki. Pamo, 1, Pamo, 2, Pamo, 35, Pamo, 36. Sua voz ecoou alto, alcançando cada canto do labirinto, e todos os Pokémon escondidos ali puderam ouvir a contagem regressiva se aproximando dos 50. À medida que a contagem regressiva se aproximava do fim, os Pokémon escondidos no labirinto sentiram uma onda de urgência. Dentro do labirinto, Alcremie olhou ao redor em pânico, procurando um lugar para se esconder. De repente, notou a espessa camada de neve cobrindo o chão e teve uma ideia. Com um brilho nos olhos, enterrou-se na neve, escondendo completamente o corpo, embora não tenha notado o rastro de pequenas pegadas deixadas para trás. Em um canto escondido do labirinto, Ciclizar agachou-se, pressionando-se firmemente contra a parede. Olhou nervosamente ao redor, convencido de que ao se encolher e permanecer perfeitamente imóvel, poderia se camuflar e evitar ser detectado por Palmot. Pamo, a 50. Com a contagem regressiva concluída, Palmot entrou ansiosamente no labirinto, pronto para rastrear seus amigos. Palmot era um Pokémon esperto e rapidamente notou o rastro de pegadas na neve. Pamo, encontrei você, anunciou, fingindo estar descobrindo algo. Seguindo as pegadas, ele traçou os rastros até um beco sem saída, onde um monte suspeito de neve estava à frente. Pamo. Palmot se aproximou cuidadosamente e deu um tapinha brincalhão no monte nevado com sua pata. No segundo seguinte, um grito de susto irrompeu debaixo da neve. Brei. Parece que Alcremie foi o primeiro Pokémon encontrado por Palmot. Naoki riu enquanto ouvia o grito abafado vindo do labirinto. Deixando os Pokémon aproveitarem o jogo, ele se espreguiçou e olhou para a estufa, pensando que seria um bom momento para dar uma olhada nos Combeis e na produção de mel. Você gostaria de se juntar a mim, Arven? Ele perguntou. Arven balançou a cabeça. Não, senhor Naoki. Eu quero ficar aqui. Tudo bem, respondeu Naoki com um sorriso caloroso. Se você sentir frio, volte para a sala. A lareira ainda está acesa. Ela vai te aquecer rapidinho. Obrigado. Arven disse agradecido. Naoki assentiu e então foi em direção à estufa de vidro. Percebendo que Calyrex não estava por perto, Naoki imaginou que ele poderia estar explorando as áreas ao redor do rancho para se familiarizar com o novo ambiente. Depois de cumprimentar Butterfree quando ele passou, Naoki se aproximou da colmeia Combei. Os estoques de mel da colmeia estavam baixos, e os Combei pareciam sonolentos e letárgicos. Naoki imaginou que eles poderiam ser como certos Pokémon que precisam conservar energia no inverno, tornando-se menos ativos durante os meses mais frios. Isso era perfeitamente natural para um Pokémon como Combei. Percebendo a baixa energia deles, Naoki voltou para casa e pegou um pouco de mel que havia guardado antes, com a intenção de usá-lo como reserva para ajudar os Combei a passarem o inverno. Cuidadosamente, ele o colocou dentro da colmeia. Assim que terminou, Calyrex retornou, materializando-se na estufa. Com ar digno, dirigiu-se a Naoki. Sentiu um silêncio profundo na montanha, uma ausência de vida. O que aconteceu lá? Naoki percebeu rapidamente a que Calyrex se referia. Com uma expressão séria, explicou. Antes de você chegar, houve um incêndio terrível na encosta da montanha. Ele queimou as plantas e, infelizmente, muitos Pokémon não sobreviveram. Ele gesticulou em direção ao pomar próximo. Os Pokémon que vivem aqui são aqueles que conseguiram escapar. Eu os trouxe para o rancho e prometi a eles que na primavera, replantaremos grama, flores e árvores na montanha para restaurar seu lar. Entendo, murmurou Calyrex suavemente. Ao saber das muitas vidas perdidas, o compassivo rei Pokémon pareceu profundamente triste. Se eu tivesse chegado aqui antes, poderia ter usado meus poderes para guiá-los para a segurança. Ele suspirou, com um tom carregado de arrependimento. Naoki também suspirou, concordando. Tudo o que podemos fazer agora é ajudar os sobreviventes a reconstruir. Calyrex fechou os olhos em silêncio solene, lamentando o Pokémon que havia perecido. Depois de um momento, abriu-os novamente com um olhar resoluto. Nesse caso, emprestarei minha força para ajudar na restauração. Obrigado. Naoki assentiu agradecido, pensando em reunir suprimentos como mudas e sementes de grama. O impacto do incêndio se estendeu para além do rancho. Alguns Pokémon foram resgatados pela Liga Paldia e estavam se recuperando em um abrigo na cidade. Quando chegou a hora de começar o replantio, Naoki tinha certeza de que a Liga Paldia também enviaria ajuda, trabalhando em conjunto para trazer a floresta de volta à vida. Capítulo 278. O retorno da equipe de expedição heroica. Se Calyrex realizasse um milagre e fizesse as árvores na encosta crescerem instantaneamente, certamente atrairia a atenção da Liga Paldia. A mente de Naoki girava com vários pensamentos. Por exemplo, como os outros reagiriam à existência de Calyrex? Como a Liga Paldia trataria um Pokémon com poderes tão significativos? Será que o reverenciariam, assim como a Liga Johto fez com Ho e Lugia, construindo torres e santuários em sua homenagem? Ou tentariam controlá-lo, como a presidente Rose da Liga de Galar tentou fazer com Eternatus, usando como fonte de energia para toda a região? Em relação ao último cenário, Naoki não estava particularmente preocupado. Calyrex havia recuperado toda a sua força e com Sectrier e Glastrier ao seu lado. Qualquer intruso comum provavelmente seria destruído pela força da barragem astral ou da lança glacial. E quanto ao campeão de Paldia, Naoki estava confiante de que Geeta não tentaria nada parecido. Ele já havia encontrado Geeta algumas vezes e a considerava uma campeã honrada. Conhecendo-a, ela provavelmente preferiria se aliar a Calyrex e tê-lo trabalhando com a Liga de Paldia, em vez de tentar controlá-lo, o que deixou outra possibilidade. A Liga de Paldia poderia trabalhar para espalhar a lenda de Calyrex pela região.
talvez construindo santuários e incentivando as pessoas a honrá-lo como o rei das colheitas abundantes. Essa abordagem não só aumentaria a simpatia de Calyrex por Paldea, como também poderia levar a um futuro próspero para a região. A única desvantagem? Provavelmente traria uma enxurrada de treinadores curiosos e inexperientes para a pequena cidade de Kozagi. Depois de ponderar suas opções, Naoki tomou uma decisão. Já que não havia como evitar, ele poderia muito bem acolhê-lo. Com a ajuda de Calyrex, as Gogoats não precisariam gastar tanta energia cultivando a árvore do mundo como antes. Seria uma oportunidade perfeita para convidar treinadores visitantes para participar da prova da grama, dando às Gogoats a chance de aprimorar suas habilidades. Então, Naoki se lembrou de uma época em que Palmote estava praticando ansiosamente com seu martelo. Talvez pudéssemos adicionar uma prova de relâmpago junto com a prova da grama. Isso daria a Palmote a chance de ganhar mais experiência, aprimorar suas habilidades de batalha e ficar ainda mais forte. E quanto ao Dragonite, seu treinamento básico parece ter chegado ao fim. Para progredir ainda mais, ele precisará de experiência prática em combate. E de onde viria essa experiência? Das batalhas, é claro. Pensando nas habilidades do Dragonite de invocar vento e chuva, Naoki imaginou outro desafio, o teste da tempestade. Com isso, um ciclo completo começou a tomar forma. Treinadores e viajantes, atraídos pelas histórias do lendário Calyrex, vinham ao rancho para participar das provas, o que tornava o rancho famoso e atraía ainda mais visitantes. Quando a reputação do rancho crescesse, o telefone Rotom provavelmente seria lançado, levando o mundo a uma nova era de conectividade. Então, novos setores como transmissão ao vivo e compras online, sem dúvida, começariam a prosperar. Naquela época, ele poderia estabelecer formalmente o Expresso Dragonite e convidar todos os Dragonites da Ilha Dragonite. Equipados com telefones Rotom para navegação, rastreamento e comunicação, cada Dragonite entregaria mercadorias do rancho para clientes em toda a região de Paldea. O primeiro passo para dar vida a esse plano foi aguardar a chegada de treinadores e viajantes. Esses visitantes não só ajudariam a fortalecer a fé no Rei das Colheitas Abundantes, mas também dariam a Pokémon como Dragonite e Palmote a oportunidade de permanecerem ativos e refinarem suas habilidades. Era um plano perfeito, maximizando tanto o benefício quanto o prazer. O rosto de Naoki se iluminou com um sorriso tão travesso que chamou a atenção de Calyrex ao lado dele. "O que você está pensando?" perguntou Calyrex, curioso. "Estou pensando no que quero realizar no ano que vem", respondeu Naoki com os olhos brilhando. "Ano que vem?" Calyrex parecia confuso, pouco familiarizado com o conceito humano de tempo. "Sim, logo será um ano novo", explicou Naoki. Para deixar tudo mais claro para o rei, ele acrescentou: "Para os humanos, um ano tem 365 dias e é dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Neste momento, a neve significa que este ano está chegando ao fim. Quando o gelo e a neve derreterem e a vida retornar, quando as flores e a grama voltarem a crescer. Isso marcará o início da primavera e de um novo ciclo." Ao ouvir isso, Calyrex pareceu entender. "Entendo. Na tundra da coroa neva o ano todo. A paisagem permanece inalterada, não importa a estação. De fato, já faz muitos anos desde a última vez que viu uma primavera." Ele fez uma pausa com nostalgia no olhar. Houve um tempo, há muito tempo, em que ele cavalgava seu fiel corcel pela região de Galar e admirava sua beleza. O desabrochar da primavera, o calor intenso do verão, o ar fresco do outono e a neve suave do inverno. Ele tinha visto tudo isso. Calyrex mergulhou em memórias de um passado distante. De fato, fazia tanto tempo desde que experimentara a primavera que nem conseguia se lembrar de quantos anos haviam se passado. "Vocês poderão aproveitar todas as primaveras a partir de agora", disse Naoki com um sorriso. Se tudo corresse bem, eles passariam muitos mais anos juntos. Para Naoki, conhecer e conviver com tantos Pokémon, compartilhar refeições e vê-los aproveitar a comida que ele preparava tornava a vida gratificante. "Estou ansioso por isso", respondeu Calyrex com um sorriso se formando. Ele estava ansioso pela chegada da primavera, e ainda mais por compartilhá-la com Naoki. "Tudo bem", disse Naoki, espreguiçando-se. "Preciso encontrar Dragonite e Palmote para conversarmos." Assim que Naoki saiu da estufa de vidro, ele estava ansioso para encontrar Palmote e Dragonite para discutir ideias para o julgamento do relâmpago e o julgamento da tempestade. Mas vendo o grupo de Pokémon ainda entretido no jogo no labirinto de gelo, ele decidiu deixá-los aproveitar a diversão um pouco mais. Naoki decidiu voltar para casa e preparar algumas xícaras quentes de suco e leite para os Pokémon, para que eles tivessem algo aconchegante para beber quando voltassem para descansar. Ele se virou e começou a caminhar em direção à casa. Assim que chegou ao beiral e estava prestes a abrir a porta, ele de repente ouviu um som familiar vindo de trás. "Teddy." Naoki congelou, mal acreditando no que ouvia. Virou-se lá, movimentando-se, estava a visão familiar de um pequeno Pokémon urso. "Teddy Ursa?" Naoki gritou, sem saber se estava vendo coisas. "Teddy, Teddy, Teddy." Teddy Ursa assentiu entusiasticamente, então jogou o maço de cebolinhas que segurava no chão e correu até Naoki. Ao se aproximar, Teddy Ursa saltou, jogando seu corpo macio e peludo nos braços de Naoki. Naoki o pegou instintivamente, rindo baixinho enquanto olhava para os olhos brilhantes e alegres do ursinho. "Ursa." Naquele momento, outro Pokémon desceu graciosamente de cima. Naoki olhou para cima e viu a familiar figura rosa de Mew. Surpreso com o retorno repentino, Naoki perguntou: "O que te trouxe de volta tão de repente?" "Teddy." Embora não conseguisse entender completamente, Naoki ficou encantado ao rever Teddy Ursa. Rapidamente carregou o ursinho de volta para dentro. "Vamos te acomodar. Entre, Mew."
tem umas guloseimas esperando por você. Meu gorjeou alegremente e flutuou atrás deles até a sala de estar. Naoki colocou Ted de Ursa no sofá e foi até a cozinha buscar alguns lanches e bebidas. Quando ele retornou, Ted de Ursa estava sentado no sofá, olhando ao redor da sala com curiosidade e olhos arregalados. Naoki riu baixinho, percebendo que Ted de Ursa estava notando as mudanças na casa. Está um pouco diferente, né? Depois que você partiu, pedi para o pessoal da cidade ajudar a reconstruí-la. A casa antiga era muito pequena. Ted de Ursa assentiu, parecendo compreender. Naoki colocou um prato cheio de pequenos bolos, folhados e doces na mesa, junto com um pote do mel favorito de Ted de Ursa. Assim que Ted de Ursa avistou o mel, seus olhos brilharam de alegria. Ted de Ursa pegou o pote de mel, mergulhou suas patinhas minúsculas na doçura dourada e depois lambeu alegremente. Enquanto isso, Meu pegou um pedaço de massa folhada e macia com suas mãozinhas, mordiscando-o com prazer. Aproveitando o momento aconchegante, Naoki pegou alguns salgadinhos de sementes para si e se acomodou no sofá, pronto para conversar com seus dois amigos que estavam de volta. Então, o que te traz de volta tão de repente? Você realmente me surpreendeu, perguntou Naoki sorrindo. Ted de Ursa olhou para cima e respondeu. Ursa, voltamos porque queríamos ver você, Naoki. Para me ver? Repetiu Naoki, um pouco surpreso, mas as palavras o fizeram sentir um profundo calor interior. Parecia que Ted de Ursa realmente se importava com ele. Ele não disse muito mais e apenas observou Ted de Ursa e Meu aproveitando suas guloseimas, sentindo-se satisfeitos. Assim que terminaram de comer, Ted de Ursa começou a olhar ao redor da sala, observando os arredores. Seus olhos pousaram em uma foto pendurada na parede à direita. Ursa, foi o que enviamos de volta com Pelipper. Naoki olhou para a foto e assentiu. Sim, os Pokémon que você pediu ajuda eram muito confiáveis. Eles entregaram tudo no rancho na hora certa. Ted de Ursa sorriu. Ursa, eles são todos bons Pokémon. Naoki riu e perguntou. Você encontrou algo interessante em sua jornada? Meu continuou mordiscando seu doce, com suas pequenas bochechas inchadas de comida. Ted de Ursa, agora satisfeito e feliz, respondeu animadamente. Ursa, tanto. Com grande entusiasmo, Ted de Ursa começou a compartilhar histórias de suas aventuras com Naoki. Eles falaram sobre encontros com Zapdos, Lugia, Mewtwo, Ninetales e até mesmo um Dragonite gigante solitário. Ted de Ursa contou como eles encontraram Zapdos, o lendário pássaro relâmpago, em uma usina elétrica abandonada deixada por humanos. Zapdos estava ferido, então Ted de Ursa e Meu lhe ofereceram algumas frutas curativas. Daquele dia em diante, eles se tornaram amigos do poderoso Zapdos. Quando eles estavam saindo, Ted de Ursa notou que uma pena brilhante de Zapdos havia caído no chão, então a pegou e a trouxe de volta para o rancho. Naoki ergueu uma sobrancelha. Espera, você não o adquiriu dos Zapdos usando suas habilidades de super sorte e fuga rápida? Ted de Ursa piscou inocentemente. Ursa, claro que não. Ele balançou a cabeça, parecendo genuinamente confuso. Mas ouvi dizer que Zapdos tem um temperamento forte, disse Naoki, ainda um pouco cético. Ted de Ursa pensou por um momento e então respondeu lentamente. Ursa, este Zapdos era realmente muito amigável, um Pokémon muito legal. Mas depois, Meu e eu encontramos outros Zapdos com um temperamento muito pior. Outros Zapdos? Ao se lembrarem dessa lembrança, tanto Meu quanto Ted de Ursa trocaram olhares envergonhados. Ursa, aquele Zapdos estava guardando uma pedra preciosa brilhante. Meu e eu achamos que ninguém precisava dela, então tentamos trazê-la de volta para o rancho. Mas aquele Zapdos nos perseguiu, Ted de Ursa admitiu com um sorriso. No final, eles conseguiram escapar, mas Ted de Ursa se lembrou de quão furiosos os Zapdos ficaram. Eles realmente não sabiam que a joia era tão importante. Ao ver o constrangimento nos olhos deles, Naoki não conseguiu evitar rir. Ele estava prestes a perguntar mais, mas Meu, agora satisfeito, começou a olhar ao redor como se estivesse procurando algo. Incapaz de encontrar o que procurava, Meu voltou seu olhar para Naoki e perguntou. Meu? Onde está Mewtwo? Mewtwo, Naoki entendeu imediatamente. Meu parecia curioso sobre seu amigo. Mewtwo veio aqui uma vez, explicou. Ele ficou com os Pokémon aqui por uma noite, mas na manhã seguinte mencionou que queria encontrar um lugar para se estabelecer e depois foi embora. Meu murmurou com uma ponta de tristeza. Ele realmente queria poder ver Mewtwo novamente. Não se preocupe, disse Naoki gentilmente. Mewtwo ainda está por aí neste mundo. Se você continuar explorando, tenho certeza de que vocês se cruzarão novamente algum dia. Ao ouvir suas garantias, Meu e Ted de Ursa trocaram olhares determinados com os ânimos renovados. Miau, você está certo. Ursa, com certeza. Percebendo o entusiasmo deles, Naoki compartilhou algumas histórias sobre o que havia acontecido no rancho desde que estiveram fora. Contou-lhes sobre o gigante Dragonite que agora residia na ilha Dragonite e sobre a visita do majestoso Ninetales. Meu e Ted de Ursa ficaram radiantes, felizes ao saber que tudo no rancho tinha dado tão certo. Ted de Ursa olhou para Naoki com os olhos brilhando. Ursa, o herói e eu formamos uma equipe de expedição e ajudamos tantos Pokémon. Adorei. Naoki riu baixinho enquanto ouvia as histórias de suas aventuras, maravilhado com os laços formados entre os Pokémon. Parece incrível, disse ele calorosamente. Nesse momento, a porta se abriu e o velho Indeedee entrou, segurando um maço de cebolinhas. Com um olhar perplexo, perguntou, aí? De quem é isto? Foi deixado na porta. Ao vê-lo, Ted de Ursa se animou, lembrando-se do presente que pretendia dar a Naoki. Rapidamente levantou-se, pegou o maço de cebolinhas de Indeedee e o entregou a Naoki. Ursa, isto é para você, Naoki. Naoki piscou surpreso. Olhando para as cebolinhas, informações sobre elas surgiram em sua mente.
Alho poró, uma planta rara semelhante a um caule, conhecida por seu sabor rico e saboroso. Frequentemente usada na culinária e famosa por ser usada como arma por Farfetch'd. A base grossa também pode ser uma ferramenta útil para certos Pokémon. Capítulo 279. Meu e a Árvore do Mundo. Ted Ursa olhou para Naoki e gritou animadamente. Ursa, Ursa, este é um presente do Farfetch'd que o herói e eu ajudamos. É a cebola favorita dele. Naoki assentiu, compreendendo a animação de Ted de Ursa. Pokémon como Farfetch'd são particularmente apaixonados por esses alhos porós especiais. E a Pokédex até descreve Farfetch'd como vivendo apenas em lugares onde essas plantas semelhantes a caules crescem. Ele olhou para o maço de alho poró em seus braços e percebeu que aquelas plantas parecidas com caules eram, na verdade, apenas grandes cebolinhas. Por algum motivo, os alhos porós naquele mundo eram excepcionalmente grandes, muito maiores do que qualquer um que ele já tivesse visto, até resistentes o suficiente para serem empunhados como uma espada. Curioso, Naoki puxou uma e a balançou no ar como uma lâmina. O alho poró a cortou com um som suave e sibilante. Ted Ursa observou e assentiu animado. Ursa, isso mesmo. É assim que Farfetch'd balança seu alho poró. Naoki riu baixinho, imaginando um Farfetch'd lutando com um alho poró tão grande. Era divertido e estranhamente impressionante. No entanto, ele sabia que alhos porós selvagens como esses estavam se tornando escassos, o que tornava a vida de Farfetch'd cada vez mais difícil. Como Farfetch'd não conseguia sobreviver sem seu alho poró, ele o defendia ferozmente contra qualquer um que tentasse roubá-lo. Em algumas áreas, as pessoas começaram a cultivar esses alhos porós na esperança de atrair Farfetch'd selvagens para se estabelecerem nas proximidades. Farfetch'd, hein? Naoki refletiu, imaginando ter alguns desses Pokémon raros no rancho. Mas Farfetch'd só habitava áreas onde alho poró crescia naturalmente e, infelizmente, não parecia haver nenhum em Paldea. Ele suspirou com uma ponta de decepção, colocando o maço de alho poró de lado. Nesse momento, notou Indeedee, o irmão mais velho, observando Ted de Ursa e Meu com curiosidade. Naoki lembrou que os Indeedees tinham se juntado ao rancho depois que Ted de Ursa e Meu partiram em sua jornada, então eles ainda não se conheciam. Percebendo isso, ele começou a apresentar Ted de Ursa e Meu. Depois que você foi embora, demos boas-vindas a muitos novos amigos no rancho. Ursa? Ted de Ursa olhou para Indeedee com curiosidade e o cumprimentou alegremente. Ursa, olá. Indeedee pareceu um pouco surpreso com a saudação calorosa, mas conseguiu responder com um tímido Indeedee. Olá, para você também. Naoki sorriu. Este é o ancião Indeedee. Ele e a irmã cuidam do rancho e ajudam a manter tudo funcionando perfeitamente. Mesmo quando eu não estou por perto, eles garantem que tudo esteja em ordem. Ao ouvir os elogios sinceros de Naoki, Indeedee pareceu um pouco envergonhado, mas grato. Essas responsabilidades eram simplesmente parte do trabalho, mas o reconhecimento de Naoki claramente significava muito. Os olhos de Ted de Ursa brilharam de admiração. Ursa, isso é incrível. Indeedee, sentindo-se ainda mais lisonjeado, deu um sorriso modesto. Além do Indeedee, tem muitos outros amigos novos também, continuou Naoki. Mas eles estão todos ocupados brincando de esconde-esconde no labirinto lá fora. Apresento vocês depois. Naoki fez uma pausa e perguntou gentilmente. Vocês dois devem estar muito cansados de todas as viagens. Gostariam de tirar um cochilo? Ted de Ursa e Meu estavam de fato se sentindo um pouco exaustos. Depois de tomarem a decisão de retornar ao rancho naquele mesmo dia, voltaram correndo da distante região de Johto sem um momento de descanso. Cruzaram oceanos, escalaram montanhas e enfrentaram muitas dificuldades para chegar até ali. Tendo gasto tanta energia, e agora confortáveis e satisfeitos com a refeição recente, o calor do quarto só intensificou sua sonolência. Estou com tanto sono, murmurou Ted de Ursa. Meu, eu também quero dormir, sussurrou Meu. Ao ver isso, Naoki sorriu calorosamente. Então vá em frente e descanse. Ele levou os dois pequenos Pokémon de volta para o quarto, ajudando-os a se acomodarem em suas camas macias. Ted de Ursa estava deitada no colchão macio, o leve aroma de pinho fresco preenchendo o quarto. Sentindo-se segura e aquecida, os olhos sonolentos de Ted de Ursa se voltaram para Naoki e com uma voz suave e sonolenta murmurou. Ursa, estou tão feliz por ter encontrado você, Naoki. O que foi isso? Perguntou Naoki inclinando-se, mas os olhos de Ted de Ursa já estavam fechados, mergulhando em um sono tranquilo. Ao lado dele, Meu também estava cochilando, murmurando incoerentemente, Meu. Não demorou muito para que ambos os Pokémon estivessem dormindo profundamente. Observando seus rostos serenos, o coração de Naoki derreteu-se. Ele ajustou delicadamente a temperatura do quarto para mantê-los confortáveis, depois saiu silenciosamente e fechou a porta atrás de si. Na sala de estar, Dragonite, que estava brincando lá fora a manhã toda, voltou, parecendo energizado. Ao ver Dragonite e os outros Pokémon, Naoki se lembrou do que planejava discutir com eles. Primeiro, ele serviu suco e leite mornos para os Pokémon e para Arven, para ajudar todos a se aquecerem. Depois, virou-se para Dragonite e Palmote com um olhar determinado. Você quer ficar mais forte? Perguntou Naoki. Palmote? Embora o efeito das sementes tradutoras tivesse passado e Naoki não conseguisse entender completamente suas palavras, suas expressões diziam tudo. Com um sorriso, Naoki continuou. Tive uma ideia. Ele então explicou seu conceito para o julgamento do relâmpago e o julgamento da tempestade. Assim como as Gogoats que organizam a prova da grama, vocês desafiarão treinadores visitantes, batalhando com os Pokémon deles e ganhando experiência. Isso ajudará vocês dois a ficarem mais fortes. Estou dentro. Dragonite comemorou com os olhos brilhando. Palmote latiu em concordância pulando de excitação. Ambos os Pokémon já tinham visto o teste de grama das Gogoats antes.
Eles admiravam o quão habilidosos e poderosas as Golgoats haviam se tornado, e a ideia de alcançarem aquele nível eles mesmos os empolgava. Perfeito. Naoki assentiu, satisfeito. Ele tinha certeza de que eles embarcariam. Os detalhes exatos dos testes, as estratégias e combinações de movimentos para Dragonite e Palmot viriam mais tarde, mas por enquanto, ele estava feliz que eles estivessem animados com isso. Embora Naoki não fosse um treinador profissional, suas experiências passadas nos jogos lhe deram algumas dicas táticas que poderiam orientar Dragonite e Palmot em seu treinamento. Naquele momento, alguns dos outros Pokémon na sala ouviram sua conversa com Dragonite. Alcremie se animou, olhando para Naoki com olhos ansiosos. Bray, será que eu também terei meu próprio julgamento? Naoki hesitou, sentindo-se um pouco estranho. Afinal, Alcremie não era exatamente adequada para batalhas. Se ele criasse um desafio para ela, seria um desafio do redemoinho de creme de manteiga. Ou talvez um teste de sorte do metrônomo. Nenhuma das duas coisas parecia certa. Depois de pensar um pouco, Naoki respondeu. Ainda não decidi. Me dê um tempinho para pensar em algo adequado. Alcremie assentiu entusiasmada, visivelmente animada com a ideia. Mrei, quando chegasse a hora, ela usaria seu movimento especial, o metrônomo, para surpreender os oponentes. Vendo sua excitação, Naoki suspeitou que Alcremie só queria se juntar à diversão e não estava interessado em lutar de verdade. Por que não? Pensou ele com uma risada. Já que ela está animada, deixe-a ter uma pequena experiência experimental também. Nesse momento, Naoki notou Ciclizar olhando para ele com igual expectativa. Naoki, pensando bem, Ciclizar não tinha nenhuma qualidade de batalha de destaque naquele momento. Claro, comer guloseimas de aniversário poderia aumentar suas estatísticas, mas este era apenas seu primeiro ano. Então ainda não estava claro quais efeitos isso traria. Mas vendo o olhar esperançoso de Ciclizar, Naoki pensou por um momento e disse, vou pensar em algo para você também. Gal, Ciclizar sorriu de alegria. Quanto a Koraidon, Naoki olhou para Koraidon, que estava deitado preguiçosamente ali perto, claramente satisfeito em assistir em vez de participar. Ao contrário dos outros Pokémon, esta criatura lendária não tinha desejo de competição. Mas isso provavelmente foi o melhor. Dado o poder de Koraidon, seria quase impossível para treinadores comuns desafiá-lo com sucesso. Quando Meu e Teddiursa acordaram, já eram 3 da tarde. Os dois Pokémon abriram os olhos lentamente, piscando enquanto se adaptavam ao ambiente aconchegante. Por um momento pensaram que ainda estavam descansando no oco de uma árvore lá fora. Então, ao contemplarem o cenário familiar, eles perceberam. Eles tinham retornado ao rancho. Teddiursa olhou ao redor, imediatamente procurando por Naoki. Saltando da cama, saiu correndo do quarto com Meu flutuando logo atrás. Como não encontraram Naoki na sala, Teddiursa continuou a busca lá fora. Com certeza lá estava ele, trabalhando no pasto. Naoki estava guiando um grupo de Pokémon enquanto eles limpavam a neve dos caminhos. A neve não parecia ser um grande problema agora, mas logo começaria a congelar, transformando-se em gelo escorregadio que poderia dificultar a caminhada. Para se preparar para isso, eles estavam abrindo caminhos com antecedência, levando a casa Pokémon, ao galinheiro, ao pomar, à estufa, à taverna, aos estábulos e até mesmo à caverna subterrânea. Arven também estava lá, dando uma mãozinha. Ele observava Naoki atentamente e ao observá-lo, Arven começou a suspeitar que o Sr. Naoki conseguia de alguma forma entender o que os Pokémon diziam. Claro, é o Sr. Naoki, não deveríamos esperar nada menos, pensou Arven impressionado. Nesse momento, ele notou um suave brilho rosa se aproximando à distância e olhou para cima, atônito. Sr. Naoki, que Pokémon é esse? Naoki olhou para ele e sorriu calorosamente. Eles? São Meu e Teddiursa. Arven tinha lido sobre Teddiursa na enciclopédia Pokémon, mas nunca tinha visto nada parecido com Meu antes. Observando a pequena criatura rosa flutuante com os olhos arregalados, ele murmurou, Meu? Sim, é o Meu, respondeu Naoki com um aceno de cabeça. Segundo a lenda, o Meu é um Pokémon incrivelmente raro. Dizem que ele está neste mundo desde os tempos antigos. Alguns estudiosos até acreditam que o Meu pode ser o ancestral de todos os Pokémon. Arven arregalou os olhos. Um ancestral? Naoki continuou. Os genes de Meu contêm traços de todos os Pokémon, permitindo que ele use todos os movimentos conhecidos. Uau, isso é incrível! Arven exclamou, surpreso por tal Pokémon existir no mundo. Claro, pode ser só uma lenda, disse Naoki com um sorriso. Afinal, esse Meu não é meu Pokémon. É um amigo do Teddiursa. Nesse momento, Meu e Teddiursa chegaram na frente deles. Teddiursa olhou para cima, seus olhos negros e brilhantes brilhando de excitação. Naoki se ajoelhou e acariciou delicadamente sua cabeça. Estou só tirando a neve. Deixei uns sanduíches para você na sala. Se estiver com fome, fique à vontade para se servir. Teddiursa assentiu ansiosamente. Naquele momento, Meu, que olhava ao redor com curiosidade, pareceu avistar algo interessante. Inclinando a cabeça, fixou seus inocentes olhos azuis em algo distante. Miau? O que foi? Perguntou Naoki, um pouco surpreso. Mas Meu já estava flutuando em direção ao local que havia notado. Naoki e Teddiursa viraram na direção que Meu seguia. Lá, avistaram uma pequena muda com folhas verdes brilhantes brotando do chão coberto de neve. Era a muda da árvore do mundo. Meu pairava ao redor da muda, circulando o ar com fascínio, cantando de alegria e admiração. Miau! Teddiursa olhou confuso, com os olhos arregalados. Naoki também observou com espanto, pensando, será que Meu realmente tem tanta afinidade com a árvore do mundo? Ao relembrar a conexão entre Meu e a árvore do mundo em Lucario e o mistério de Meu, Naoki não pôde deixar de se perguntar se havia mais no fascínio de Meu do que ele sabia. Meu soltou outro grito alegre, cheio de alegria.
Naoki, com Teddiursa logo ao seu lado, aproximou-se de Meu. Virando-se para eles, Meu gorjeou alegremente, Meu. Os olhos de Teddiursa se arregalaram de admiração. Ursa? Naoki ficou perplexo com o que Meu estava tentando transmitir, então ele rapidamente chamou Koraidon para buscar algumas sementes tradutoras. Hao! Koraidon suspirou, embora obedientemente tenha ido pegar as batatas fritas. Logo, Koraidon retornou com os salgadinhos de sementes tradutoras. Naoki pegou um pedaço e, enquanto comia, a voz de Meu se tornou clara para ele. Meu, há uma energia vital incrível nesta árvore. Eu realmente adoro isso aqui. Teddiursa, no entanto, não pareceu perceber. Olhando para a muda com uma expressão confusa, murmurou. Ursa, que tipo de árvore é esta? Meu balançou a cabeça. Meu, eu também não tenho certeza. Apesar da curiosidade, Meu conseguia sentir que a energia vital vibrante da árvore a tornava um lugar ideal e acolhedor para os Pokémon. Vendo que Meu não sabia que tipo de árvore era, Teddiursa virou-se para Naoki. Ursa, você sabe que tipo de árvore é essa, Naoki? Meu também olhou, claramente ansioso por uma resposta. Naoki sorriu e disse, esta é a árvore do mundo. Meu? Árvore do mundo? Meu nunca tinha ouvido falar de uma árvore assim antes. Parece que nem todo Meu tem conexão com a árvore do mundo, pensou Naoki. Este Meu provavelmente se sente atraído por ela porque consegue sentir a mesma energia vital com a qual Calyrex está sintonizado. Sim, a árvore do mundo, explicou Naoki. Levará um bom tempo para crescer, mas, eventualmente, será enorme, maior que o rancho inteiro. Quando estiver totalmente crescida, todos vocês poderão viver nela. Ao ouvir isso, os olhos de Meu e Teddiursa brilharam de excitação. Meu imediatamente começou a imaginar uma base secreta para sua equipe de expedição de heróis aninhada na árvore do mundo, enquanto Teddiursa pensou alegremente em convidar Zapdos para uma visita. Miau! Essa é uma ótima ideia. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Zapdos? Teddiursa assentiu com entusiasmo. Ursa! Ursa! Encontramos Zapdos em uma antiga usina. Zapdos nos contou que era frequentemente incomodado por humanos e atacado por seus Pokémon. Disse que adoraria viver em algum lugar tranquilo, onde não fosse incomodado. Ao ouvir isso, o coração de Naoki se suavizou. Então, com certeza, deveríamos convidá-lo para ficar aqui. Teddiursa sorriu alegremente, emocionado por Naoki estar aberto a receber seus amigos no rancho. Naoki riu e acrescentou, mas precisaremos esperar até que a árvore do mundo esteja completamente crescida, o que levará cerca de 4 anos. Quando estiver grande o suficiente, você pode convidar quaisquer bons amigos que fizerem suas viagens para morar aqui na árvore do mundo, como Zapdos ou até mesmo Farfetch'd. A árvore do mundo seria vasta, com bastante espaço para todos os tipos de Pokémon se estabelecerem e fazerem dela seu lar. É como construir uma enciclopédia viva de Pokémon, pensou Naoki com uma onda de entusiasmo. Só de imaginar uma comunidade inteira de Pokémon vivendo na árvore do mundo, ele se encheu de alegria. Ao ouvir isso, os olhos de Meu e Teddiursa brilharam com uma nova excitação. Ursa! Naoki, você é incrível! Naoki apenas sorriu, sentindo-se aquecido por dentro. Hao! Koraidon suspirou de lado, claramente entretido com toda a conversa. Quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça de Naoki, calculando esse grande plano. Capítulo 280, Vinho. Árvore do mundo, Zapdos. Arven ficava cada vez mais confuso. O que é a árvore do mundo? O que é Zapdos? São Pokémon? Espere. Ele fez uma pausa, arregalando os olhos ao perceber. O Sr. Naoki realmente consegue entender o que os Pokémon estão dizendo. Incapaz de conter sua curiosidade, Arven perguntou. Sr. Naoki, o senhor consegue mesmo falar com Pokémon? Naoki deu um tapa na testa, lembrando-se de repente de que Arven ainda estava lá. Ele entregou um pequeno lanche a Arven. Aqui está um lanche especial que eu fiz. Quando você comer, conseguirá entender a fala dos Pokémon por um breve período. Arven aceitou, examinando o lanche desconhecido com uma mistura de ceticismo e excitação. Naoki continuou, fingindo seriedade. Este é o poder da boa comida. Um verdadeiro chefe pode desvendar os efeitos ocultos dos ingredientes. Há até histórias de um ingrediente misterioso por aí que pode curar até os Pokémon mais gravemente doentes. Os olhos de Arven se arregalaram, seu espanto inconfundível. Que incrível, pensou. Vá lá, tente. Naoki o encorajou, sorrindo. Você pode até entender o que Mabosif diz. Arven olhou para Mabosif, que permanecia lealmente ao seu lado. Por sugestão de Naoki, um brilho esperançoso surgiu nos olhos de Mabosif. Au au! Arven colocou o salgadinho na boca. Enquanto mastigava, um sabor doce se espalhou por sua boca, e ele olhou para Naoki encantado. Estava uma delícia. Depois de engolir, ele ouviu Mabosif falar. Au au! Arven? Arven engasgou. Mabosif, você está falando? Mabosif assentiu, abanando o rabo alegremente. Au au! Sim, sou eu, Arven. Arven ficou ali sem palavras, sentindo uma mistura de espanto e alegria. Ele conseguia realmente entender a fala dos Pokémon, uma experiência que jamais imaginara. Naoki observou o momento emocionante se desenrolar com um sorriso caloroso. Ele olhou para Mabosif e disse gentilmente, Mabosif, há algo que você gostaria de dizer ao Arven? Agora é a hora perfeita para dizer a ele. Arven piscou surpreso, então olhou para Mabosif, que o encarou com um olhar de profundo afeto. Essa era a criança que Mabosif viu crescer desde o primeiro dia. Arven era apenas um bebê quando Mabosif o conheceu. Naquela época, os professores Sada e Turo trouxeram Mabosif para a vida de Arven, dizendo-lhe que Arven seria seu companheiro daquele dia em diante. Então, daquele momento em diante, Mabosif ficou ao lado de Arven, observando crescer. Isso viu Arven se transformar de um menino animado e despreocupado em um jovem mais reservado, às vezes solitário.
E nesse período, Maboshif também mudou, de um cachorrinho brincalhão para o companheiro firme e leal que Arven agora chamava de padrinho Mastin. Ao pensar em tudo que haviam passado juntos, os olhos de Maboshif se encheram de tristeza. Ele sabia que a vida de Arven não tinha sido fácil. O trabalho constante de seus pais frequentemente o deixava sozinho, mesmo durante as férias. Maboshif olhou para Arven e latiu suavemente, au au. Eu sempre estarei aqui para você, Arven. Maboshif, os olhos de Arven ficaram marejados, e ele conseguiu dizer, obrigado com a voz carregada de emoção. Nauki, Koraidon e os outros Pokémon observavam em silêncio, movidos pelo vínculo entre Arven e seu leal amigo. Não é de se admirar que Arven tenha viajado por toda Paldea para encontrar uma cura para Maboshif, pensou Nauki, refletindo sobre sua profunda conexão. Arven enxugou os olhos, respirou fundo para se acalmar e se virou para Nauki. Obrigado, senhor Nauki. Sério. Nauki respirou fundo e sorriu. Certo, vamos esquecer as coisas tristes por enquanto. Você está no rancho, então vamos aproveitar ao máximo esta paisagem invernal. Isso não é algo que se possa aproveitar numa cidade grande. Certo. Arven respondeu com um sorriso, levando Maboshif para fora para brincar na neve. Enquanto isso, Nauki apresentou os outros Pokémon a Meu e Teddiursa, que haviam retornado recentemente ao rancho. Depois de todas as suas aventuras, Teddiursa parecia diferente. Talvez por ter conhecido tantos Pokémon novos ao longo do caminho, tivesse se tornado ainda mais animado e alegre, capaz de fazer amizade com qualquer pessoa rapidamente. Talvez fosse apenas o charme natural de Teddiursa. Ao cair da noite, a escuridão cobria o mundo nevado lá fora. Lá dentro, no aconchego da casa da fazenda, Nauki reunia todos em volta da lareira para aproveitar o calor daquela noite fria. O suave brilho alaranjado do fogo lançava uma luz quente sobre os Pokémon, enchendo o ambiente com uma atmosfera aconchegante. Koraidon estava esparramado no tapete, com a cabeça apoiada nos braços, parecendo completamente em paz com os olhos fechados. Ciclizar se esticou confortavelmente com o rabo abanando contente. Perto dali, Palmote e Alcremie corriam de brincadeira ao redor da árvore de Natal, rindo e tropeçando enquanto andavam. Enquanto isso, Meu e Teddiursa apreciavam o pudim de mel e o chá de mel que Nauki havia preparado, saboreando cada mordida. Arven também estava lá, acariciando delicadamente o pelo de Maboshif. Nauki observou Teddiursa saborear seu pudim de mel e com um sorriso disse, você realmente mudou muito, sabia? Teddiursa fez uma pausa, olhando para cima com uma leve confusão. Ursa? O que você quer dizer? Nauki riu baixinho, relembrando o primeiro encontro deles. Naquela época, você fingiu ser um ursinho perdido e indefeso e entrou escondido no rancho, na esperança de roubar um pouco de mel quando eu não estava olhando. Ursa. Teddiursa sentiu-se um pouco tímido ao se lembrar daquele dia. Nauki riu e compartilhou um segredinho com Teddiursa. Na verdade, eu já sabia sobre você antes mesmo de nos conhecermos. Os outros fazendeiros por perto me avisaram para ficar de olho em um ursinho ladrão de mel, ponto. Os olhos de Teddiursa se arregalaram de surpresa, percebendo o que aquilo significava. Ursa? Então, você sabia o tempo todo que eu tinha vindo ao rancho para roubar mel? Nauki assentiu, sorrindo. Sim. A expressão de Teddiursa tornou-se pensativa. Ursa? Então por que você não me expulsou? Por que me deixou ficar? Qualquer outra pessoa, pensou Teddiursa, provavelmente teria expulsado um ladrão no momento em que o visse. Teddiursa olhou para Nauki, que estava largando seu pudim de mel, ansioso por uma resposta. Nauki pensou por um momento antes de responder. Talvez seja porque fomos feitos um para o outro. Acredito que o destino nos uniu. Assim como a mensagem que os jogadores às vezes veem sobre um Pokémon no jogo, este Pokémon atravessou o tempo e o espaço para encontrar você. Ursa. Teddiursa não entendeu completamente, mas gostou do significado daquelas palavras. Sorriu e respondeu alegremente. Também estou feliz por ter te conhecido, Nauki. Nauki sorriu de volta e perguntou, você está planejando continuar sua jornada? Diante disso, Teddiursa e Meu trocaram olhares. Meu assentiu com um gentil Meu. É isso mesmo. Teddiursa acrescentou animadamente. Ursa, a jornada da equipe de expedição de heróis ainda não acabou. Mas assim que ele falou, a excitação de Teddiursa diminuiu um pouco. Ursa, se for esse o caso, terei que deixá-lo novamente, Nauki. Não se preocupe. Nauki o tranquilizou, estendendo a mão para acariciar delicadamente a cabeça de Teddiursa. Teddiursa olhou para cima com a expressão se suavizando. Se você quiser ir, vá. Estarei aqui no rancho esperando por você. Sempre que estiver cansado, pode voltar para casa, que eu terei um jantar delicioso pronto para você. Ursa. Os olhos de Teddiursa brilharam com lágrimas de gratidão. Ele as enxugou e então olhou para cima com determinação. Ursa, eu sempre me lembrarei de você, Nauki. Não importa onde suas aventuras o levassem, Nauki sempre teria um lugar em seu coração. Nauki riu baixinho, bocejando enquanto o sono dominava. Certo, está ficando tarde. Hora de descansar. Ursa. Teddiursa concordou, assentindo. 25 de novembro, ano 198 do calendário da Aliança. Neste dia, a doutora Sada retornou de sua pesquisa na Área Zero e foi ao rancho para levar Arven para casa. Obrigado por cuidar do Arven, disse o Dr. Sada, agradecido. Nauki sorriu, balançando a cabeça. Não foi problema nenhum. Arven tem sido uma grande ajuda no rancho. O Dr. Sada sorriu calorosamente e então se virou para se despedir de Nauki. Estamos voltando agora. Voltaremos quando tivermos oportunidade. Nauki assentiu, olhando para Arven. Adeus, Arven. Sinta-se à vontade para vir aqui quando quiser. Arven, que havia gostado de seu tempo ali com Maboshif, assentiu, acenando para Nauki. Adeus, senhor Nauki. Gritou ele enquanto ele e Maboshif partiam com o Dr. Sada. Nauki ficou parado no pasto, observando até Arven e sua mãe desaparecerem de vista.
Só então ele se virou e voltou para a sala de estar. Era 25 de novembro, com o ano novo se aproximando. Refletindo sobre isso, ele percebeu que já fazia quase um ano desde que ele chegou ao mundo Pokémon. A previsão do tempo previa queda de neve constante na cidade de Kozagi nas próximas 2 semanas, o suficiente para cobrir as ruas. Naoki decidiu que seria sensato estocar suprimentos para o ano novo com antecedência. Naquela época, ele planejava ficar em casa, aconchegando-se com seus Pokémon perto da lareira, lendo livros e aproveitando os dias tranquilos de inverno. Naoki verificou o inventário em casa. Não sobrou muito bife, e estamos com pouca farinha e temperos. Mas temos muitos ovos, graças à fazenda, então não precisamos comprá-los na cidade. É uma pena que a estufa grande ainda não esteja pronta. Vegetais frescos cultivados em casa teriam sido perfeitos. Mas não se preocupe, estará pronta no ano que vem. Além do básico, eu também deveria comprar algumas frutas vermelhas. Posso usá-las para fazer pofins como guloseimas para todos. Depois de fazer sua lista, Naoki pegou uma caneta e papel e anotou tudo o que precisava comprar. Naquela tarde, ele cavalgou Koraidon até a cidade, com seus 3 Gogoats o seguindo para ajudar a carregar os suprimentos. No inverno, a cidade de Kozagi parecia um lugar totalmente novo. A neve cobria os telhados e tanto pessoas quanto Pokémon andavam pelas ruas enrolados em grossos casacos de inverno e cachecóis. Apesar do frio, o mercado fervilhava de vida. Naoki caminhou pela multidão, pegando tudo o que estava em sua lista. Ele carregou as sacolas nas Gogoats, que obedientemente carregaram as mercadorias. Depois que os 3 Gogoats estavam totalmente carregados, Naoki terminou suas compras e voltou para o rancho. Naoki chamou Pokémon como Ciclizar e Palmot para ajudar a carregar os suprimentos de volta para casa, enquanto ele próprio carregava algumas sacolas. Quando tudo foi desempacotado, já eram 4 da tarde. Olhando o calendário, Naoki lembrou-se de que o vinho de frutas que havia guardado na adega deveria estar pronto. Desceu até a adega, encontrou os barris de carvalho que usava para fermentação e abriu um. Imediatamente um aroma rico e frutado, misturado ao aroma do vinho, preencheu o ar. Os olhos de Naoki brilharam enquanto ele servia uma taça. Aquele vinho em particular, feito com frutas vermelhas, tinha uma cor rosa suave, límpido e convidativo sob a luz fraca. Enquanto ele o inspecionava, detalhes sobre o vinho surgiram em sua mente. Vinho de frutas peixa, B, feito com frutas peixa. Este vinho combina a doçura da fruta com um sabor suave e aveludado. É especialmente atraente para certos Pokémon. Efeito: concede resistência a veneno. Beber este vinho removerá os efeitos de envenenamento dos Pokémon e lhes dará uma leve resistência a veneno, ajudando-os a resistir a ataques de veneno. Este efeito não acumula. Nota: um pouco já faz muita coisa, não exagere. Ao ver seu efeito, Naoki ficou agradavelmente surpreso. Resistência a veneno poderia ser bastante útil, especialmente contra golpes do tipo veneno. O efeito não era avassalador, mas reduzia o dano de veneno e até mesmo oferecia uma pequena chance de evitar o envenenamento por completo. Encorajado por isso, Naoki abriu outro barril, este contendo vinho Cherry Berry. Ele serviu uma taça para ver seus efeitos. Vinho de Cherry Berry, B, feito de Cherry Berries. Este vinho tem um leve toque picante, e Pokémon do tipo fogo podem achá-lo particularmente agradável. Efeito: concede resistência à paralisia. Remove a condição de paralisia do Pokémon e concede resistência moderada a ela, reduzindo a chance de ficar paralisado. O efeito não acumula. Nota: um pouco de calor faz toda a diferença. Resistência à paralisia também, Naoki refletiu. Ele decidiu que ofereceria uma amostra a todos os Pokémon do rancho. Só um gole talvez bastasse para dar-lhes aquela pequena vantagem. Por fim, abriu o último barril, contendo vinho de Citrus Berry. Serviu-se de uma taça e examinou-a. Vinho de Citrus Berry, B, feito com Citrus Berries. Este vinho tem um sabor doce, porém picante, que alguns Pokémon podem achar refrescante. Efeito: restaura a resistência. Beber este vinho ajuda a recuperar a energia física. Nota: lembre-se de aproveitar com responsabilidade. Naoki fez uma pausa, sentindo-se um pouco decepcionado com o último efeito. Embora útil, não correspondia aos benefícios da resistência a veneno ou paralisia. Olhando pensativamente para os 3 barris, Naoki se perguntou em voz alta: se as bagas peixa fornecem resistência a veneno e as bagas Cherry fornecem resistência à paralisia, então quais efeitos os vinhos feitos com bagas Salak ou bagas Lychee, conhecidas por aumentar a velocidade e o ataque, ofereceriam? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.